Você está na Rádio Bandeirantes, no seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube. Agora, Esporte em Debate. Na Bandeirantes. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadaservas.com.br. kto.bet.br. Jogue com responsabilidade. Site proibido para menores de 18 anos. Pisocol, argamassas, rejuntes e impermeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Carlos Batista. Alô, alô, Brasil! Brasil, Brasil, Brasil! 17 horas está entrando no ar Esporte em Debate, hoje até 19 horas e 30 minutos. Participe do Fala Galera de hoje. Qual a sua expectativa para o duelo entre Ponte Preta e Botafogo no Moisés Lucarelli? Existe favorito para essa partida? 97102-1493 97102-1493. E na sua opinião, o resultado de Guarani e Novo Horizontino foi justo? Você considera São Bernardo, que é o próximo aniversário, domingo às 4 da tarde, favorito no duelo de domingo? O que você acha? Qual é a sua opinião? 97102-1493 97102-1493. Vamos às pautas da Ponte Preta. Diogo Silva fala sobre momento pessoal e também sobre a fase da equipe no Paulistão Sicredi. Diogo Silva comenta sobre a fama de pegador de pênaltis. Maguinho projeta duelo contra o Botafogo. Maguinho comenta sobre a sua polivalência. Maguinho compara estratégias para jogos dentro e fora de casa. Ponte Preta recebe o Botafogo amanhã às 4 horas da tarde, buscando se manter na zona de classificação do Grupo D. Elenco finalizou a preparação na manhã de hoje e, na sequência, seguiu para a concentração. Simon retorna após cumprir suspensão. Ele foi expulso no derby, enquanto Emerson e Léo Oliveira desfalcam a equipe depois de receberem o terceiro cartão amarelo contra o Mirassol. Destaque do portal carlosbatista.com.br. Os números de Diogo Silva, especialista em defender pênaltis. Pautas do Guarani. Maurício Souza elogia o mental do grupo e disse preocupar com a parte física da equipe. Maurício Souza comenta sobre a situação de Matheus Regis. Em jogo morno, no Brinco de Ouro, Guarani e Novo Horizontino ficaram no empate em 0-0 ontem à noite. Apesar do resultado, Bugre segue na liderança isolada do Grupo B, um ponto à frente da vice-líder portuguesa. Guarani volta a campo no próximo domingo contra o São Bernardo, no estádio 1º de Maio. Jogo marcado para as 4 da tarde. Maurício Souza diz que a diretoria do Guarani analisa caso de Matheus Regis. Atacante não foi relacionado
uma vez mais para a partida de ontem à noite contra o Novo Horizontino. O técnico explicou na entrevista coletiva que a situação do atleta é analisada pela diretoria. Já o executivo Rodrigo Pastana explicou que as questões administrativas citadas por Maurício Souza envolvem a situação física do atacante. Destaque do portal carlosbatista.com.br. Desgaste ou contrato? Saiba o que levou João Marcelo ao banco de reservas. E tem as notícias do dia. São pautas que não têm ligação com os times de Campinas. O comentarista escolhe uma delas para colocar a sua opinião. Pauta 1. Com a saída de Wilson Luiz Seneme do comando da arbitragem brasileira, a criação de uma comissão de arbitragem, a CBF anunciou que irá montar um ranking de arbitragem. A ideia é apontar quais árbitros estão em melhor momento de acordo com o desempenho e histórico, para que eles sejam designados para os jogos. A iniciativa vai começar a ser executada ainda neste primeiro semestre de 2025. Pauta 2. Delegação do Velo Clube foi homenageada no voo que saiu de Brasília na manhã desta sexta-feira, com destino a Campinas, com uma mensagem do comandante da aeronave e aplausos dos outros passageiros. Abre aspas. Eu gostaria de compartilhar que hoje temos a honra de levar conosco a delegação do Velo Clube de Futebol. Depois de 100 anos, fazem a primeira viagem de avião. Ontem eles jogaram com o São Paulo empatando por 3-3. Que seja a primeira viagem de muitas. Em nome da tripulação, gostaria de parabenizá-los. Fecha aspas, disse o comandante da aeronave. Pauta 3. Com o elenco milionário, Cruzeiro faz sua pior campanha do século no Campeonato Mineiro. Raposa terminou a primeira fase do estadual com 11 pontos conquistados em 24 que foram, portanto, disputados. Cruzeiro teve apenas o 6º melhor desempenho e enfrentará o América Mineiro nas semifinais. São pautas, notícias que não têm a ligação com os times de Campinas. O comentarista escolhe uma delas para colocar a sua opinião. Carlos Henrique, o bate pesado. Alô, CH, um abraço para você, boa tarde. Outro Batista, um grande abraço a você, um abraço especial para o nosso ouvinte que todos os dias está conosco. Fala, galera, desta sexta. Qual a sua expectativa para o jogo entre Ponte e Botafogo do Moisés Lucarelli? Existe favorito para essa partida? A Ponte está num momento muito bom e o Botafogo de recuperação. Eu acho que a Ponte é favorita, sim, para ganhar o jogo. Na sua opinião, o resultado de Guarani e Novo Horizontino foi justo? Você considera o São Bernardo favorito para o duelo de domingo contra o Bugre? Bom, vou responder a segunda pergunta. Acho. O São Bernardo é favorito para ganhar do Guarani. Se foi justo, não sei. O Novo Horizontino não teve competência para fazer gol no Guarani. Jogou melhor que o Guarani no segundo tempo. Então, eu não questiono o resultado, não. Se o Guarani foi incompetente em termos gerais, o Novo Horizontino também. Por que não ganhou o jogo? Não é? Teve chance, essa coisa toda, muito por conta, diga-se, né? Porque o Mesquita pegou muito. Mas não acho injusto, não, o que aconteceu com o Novo Horizontino. 0-0, ficou de bom tamanho. Batista. 17h09 em Campinas, está no ar. Esporte em debate hoje até 19h30. Mesa de áudio Pedro Piscinato. Ele que responde pelo som
que vai para o FM 85,7 e também para todas as plataformas. E em dose dupla, hoje também ele opera o switcher, o equipamento que corta a imagem e manda para o canal de vídeos da Rádio Bandeirantes, no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Estamos quase com 49 mil assinantes. Está faltando um golinho e você pode nos ajudar. É só fazer a sua inscrição no canal. É entrar lá no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Tem o canal certinho, direitinho para você ser assinante do canal de vídeos. Intervalo, voltamos já já. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. kto.bet.br. Jogue com responsabilidade. Site proibido para menores de 18 anos. Pisocol, argamassas, rejuntes e impermeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Para o dia a dia ou para o churrasco, linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres e já vem defumada, cozida e temperada deliciosamente. O levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno, 38% menos sódio e 30% menos gordura. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Torcedor bugrino, tá na hora de jogar junto com o Guarani. Por apenas R$30 por mês, você se torna sócio campeão e garante acesso aos jogos do Brinco, descontos na Guarani Store, acesso a redes de vantagens e muito mais. O Bugre precisa da sua força. Acesse sociocampeão.com.br e faça parte dessa paixão. Guarani e você, juntos, somos mais fortes. Tá precisando de argamassa, rejunte ou impermeabilizante para sua obra? Vá até a loja de materiais de construção mais próxima e encontre a Pisocol. Fala, amigo. Preciso de argamassa, rejunte e impermeabilizante. Ah, sim. Você encontra tudo isso com o Pisocol aqui na loja. Ótimo. Com o Pisocol eu resolvo tudo sem dor de cabeça. Encontre Pisocol nas melhores lojas de materiais de construção e tenha a solução completa para a sua obra com qualidade e preço justo. Com Pisocol, colou, ficou. Comprometida com um futuro sustentável para as próximas gerações, a Cortag trabalha diariamente para proporcionar as melhores oportunidades aos profissionais da construção. Líder no segmento de cortadores manuais para pisos cerâmicos e porcelanatos, desenvolve soluções inovadoras que resolvem problemas, proporcionam conforto e aumento da produtividade. Investe em processos limpos e uso racional dos recursos para continuar crescendo com responsabilidade. Siga @Cortag Brasil nas redes sociais. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br.
Apreciar um bom vinho não é em qualquer lugar que você encontra. No Famiglia Gianni, todas as quintas-feiras, das 19 às 23 horas, você ouve o melhor do jazz. Sem cobrar cover artístico, você pode harmonizar um bom vinho, bons pratos com uma boa música. Tudo isso é entregue em um ambiente acolhedor e muito charmoso. Famiglia Gianni, da nossa família para a sua família. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Carlos Batista. São 17 horas e 14 minutos em Campinas. Hoje até às 19 horas e 30 minutos. Você pode mandar para cá suas mensagens. Se liga nesse recado importante da KTO. Desde o dia 1º de janeiro, a lei exige que você faça a verificação da sua conta para realizar apostas e se divertir com jogos online. Para isso, você precisa enviar cópias dos seus documentos, permitir o reconhecimento facial e a geolocalização do seu celular. Não é só a KTO não, viu? Todas as plataformas licenciadas do Brasil exigem isso para garantir a sua segurança. Pegou o recado? Então acesse kto.bet.br, verifique a sua conta e jogue com responsa. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Portaria SPA/MF 2093/2024. Ouvinte no ar, mensagem de áudio. Boa tarde, Batista, amigos da Band. Falando rapidamente do jogo do Bugrão ontem à noite, né? Eu acredito que foi um ponto importantíssimo para o Guarani. O Guarani teve pouquíssimo tempo de preparação, né, e entrosamento. E isso faz toda a diferença contra um time muito organizado, preparado fisicamente, entrosado, que é o Novo Horizontino. Né? Então, acho que nas circunstâncias de hoje, o Guarani foi guerreiro, os meninos são guerreiros, são esforçados e isso faz a diferença. Né? Então, acho que foi um ponto importante para o Guarani, para a sequência do campeonato, para se manter na Série A do Paulistão. Né? E o único adendo que eu quero colocar, na minha opinião, o Maurício Souza está tentando encaixar um lugar para o Anderson Leite ali naquele meio campo. Hoje não dá certo. O time deu uma liga bem legal, com o João Vitor ali fazendo falso 10, com os meninos ali, o João Marcelo, o Denis Júnior, né? O próprio Luiz Miguel. Os meninos são rápidos, correria. Com o Anderson Leite ali no meio, o time fica muito cadenciado, né? Demora a fazer a transição, a bola demora a chegar nos meninos. Então eu acho que manter ali o João Vitor ali como falso 10, eu acho que está ótimo. O time correu muito bem, está sendo muito bem nessa formação. Não precisa inventar agora. E o Anderson Leite vai entrar na hora certa, na dele mesmo, que é de volante. E eu acho que está tudo certo. Né? Um abraço a todos aí, Alcimar do Jardim Nova Europa. Abraço, muito obrigado. O Anderson Leite, concordo com o ouvinte, não está se encaixando nesse time do Guarani. Ele no primeiro jogo lá saiu contundido e impressionante porque o time deu uma arrumada depois que ele saiu contundido. Salvo engano, foi contra o Botafogo, né? Botafogo de Ribeirão Preto. E o Guarani venceu o jogo. Aí conseguiu, ele estava contundido, machucado, retornou e o técnico escalou o atleta. Ele é bom jogador, mas está com dificuldade. Colocou no derby. Aí entrou no derby, teve que sair porque o zagueiro foi expulso e aí teve que recompor a zaga e entrou o Titi. E entrou nesse jogo contra o Novo Horizontino e não foi bem. Então, tem a impressão de que o técnico vai ter que rever aí as suas premissas com relação ao aproveitamento do Anderson Leite. Mas já já a gente comenta mais sobre o Guarani. Mais um ouvinte no ar. Batista, boa tarde. Geraldo do Garcia. Batista, estou gostando desse time do Guarani aí. Time jovem, tudo bem. Mas para o campeonato da Série C,
o Guarani precisa contratar uns jogadores mais duros, mais raçudos para disputar essa divisão, porque essa divisão aí é complicada. E você pode notar que o Guarani, sempre que vai jogar para fora no interior, ele perde. Por quê? Porque não tem um time assim, duro, do tempo de Edson, de Marcalé, desses caras aí que brigava aí no meio de campo. Então, para disputar a Série C, nós precisamos de um time mais pesado. Essa molecada vai bem, mas precisamos de um pessoal mais duro. Ok, um abraço, muito obrigado, ouvinte participando, mais um ouvinte, agora a mensagem de texto. Olá, Batista, boa tarde. Você sabe se a Ponte fará promoção de ingresso para amanhã? Seria interessante, assim lotamos o Majestoso. Grande abraço e abençoado final de semana. A melhor equipe do rádio. José Luiz, da Miguel Vicente Cury. Vai Macaca, tá dizendo aqui o Zé Luiz, da Miguel Vicente Cury. Deixa eu dar uma olhada aqui nas redes sociais da Ponte Preta para ver se tem alguma promoção. Creio que não, né? Ponte Preta e Botafogo. Vamos ver. Partida marcada para sábado amanhã. Ingressos à venda online no pontepreta.futebolcard.com. Arquibancada geral 40 e 20. VIP, setor VIP, que é aquele setor lá do lado das cadeiras vitalícias, aquele setor coberto, 80 e 40. E cadeiras vitalícias, R$100 inteira e 50 a meia. Nesta sexta-feira, até bilheterias abertas até 19 horas. Portanto, 17h21, tem mais um tempo aí, quase 40 minutos, para fechar a bilheteria. No sábado, que é amanhã, das 9 da manhã até as 4h45 da tarde. Das 9 da manhã até as 4h45 da tarde. Torcedor TC10. Na sexta-feira até as 17h45. Portanto, vai fechar já. E no sábado, das 9 da manhã até as 16h45. Então, não tem promoção, tá? A promoção, não podemos chamar de promoção, porque a Ponte já vinha praticando esses valores. Arquibancada geral, 40 e 20. 40 Aê! Sensacional, hein? Chitãozinho Chororó. Vinheta para quando o ingresso custa 40 e 20. 40 e 20. 40 e 20. Sensacional! Portanto, não há promoção para o jogo Ponte Botafogo, mas você que é torcedor da Macaca, compareça. Importante demais o jogo para a Ponte tentar dar mais um passo para conseguir a classificação. Compareça, vá ao estádio, leve o seu incentivo. E eu quero falar agora da Desktop, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Oferece conexão 100% fibra ótica de alta performance. Com mais de 1 milhão de clientes conectados, é a escolha perfeita para quem ama acompanhar o futebol campineiro com qualidade e velocidade. Patrocinador oficial dos Gigantes.
Guarani Ponte Preta. A Desktop está presente no dia a dia de quem busca qualidade, ultra velocidade e preço justo. A partir de apenas R$ 79,99, você garante planos de 200 mega a 1 giga de velocidade. Quer uma internet campeã? Então ligue 0800 1102. Acesse desktop.com.br ou visite uma das mais de 100 lojas espalhadas pelo interior e litoral paulista. Assine Desktop e garanta a conexão de alta qualidade para você e sua família. Seja para jogar, trabalhar ou assistir às suas séries favoritas. Acesse desktop.com.br agora mesmo. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre. Bandeirantes. São 17h25. Chegando com informações da Ponte Preta, Vladimir Catarino. Diz aí, Vladimir. Oi, Batista, ouvintes desse Esporte em Debate, chegando com as informações da Ponte Preta. Macaca volta a campo amanhã, 4 da tarde, no estádio Moisés Zucarelli, confronto contra o Botafogo de Ribeirão Preto. Já a antepenúltima rodada desta primeira fase do Campeonato Paulista, Macaca vem de 4 vitórias seguidas no campeonato, está na briga direta pela classificação, nesse momento é a vice-líder do grupo D. Depende apenas de si, né? Suas próprias forças aí para conquistar a classificação, passar de fase mais uma vez, assim como foi no ano passado. A expectativa é por casa cheia, hein? Mobilização aí da diretoria da Ponte Preta para tentar levar pelo menos 10 mil torcedores ao estádio Moisés Zucarelli amanhã. A gente está acompanhando e percebendo também uma adesão. O torcedor também está interessado e com certeza vai estar em grande número na partida de amanhã para empurrar a Ponte em busca da 5ª vitória seguida no campeonato. Quem fala sobre o momento da Ponte na competição, Batista, e também o seu momento pessoal, é o goleiro Diogo Silva. Tem sido destaque aí praticamente todos os jogos da Ponte, pegou pênalti contra o Mirassol. Ele fala sobre o momento da Ponte nesse Campeonato Paulista. Um momento maravilhoso, muita gratidão a Deus, né? a presidência, a diretoria do clube, a comissão e também os companheiros, né? Que sem eles isso aí não seria possível. Então temos que exaltar esses números, esse feito, né? Porque nós estamos jogando uma competição de um nível altíssimo, sem sombra de dúvida, não só o melhor, mas o estadual mais difícil do nosso país, e nós estamos podendo viver esse momento de ser a defesa menos vazada. Então isso não é fruto só de uma pessoa, mas é o trabalho de todos. E esta fama de pegador de pênaltis, hein? Diogo Silva, inclusive, já eliminou o Palmeiras aí em cobrança de pênaltis quando estava no CRB. Ele fala se procede esta fama de grande nome aí também na hora de defender pênaltis. Que bom, né? Você falou histórias boas aí, graças a Deus. Então, eu treino bastante, quase todo dia também estou treinando junto com eles, né? Nesses últimos 2 jogos eu estava ali na lista, ali, depois do Barcelo e do Jean. Eu só não tenho essa vaidade. Tem que ser eu. Vou lá. Não, eu treino bastante, assim como treino para jogar normal, porque quando a equipe precisar, eu estar pronto para poder ajudar. Outro jogador importante da Ponte Preta que concedeu entrevista nesta sexta-feira foi o lateral direito Maguinho. Ele fala sobre a projeção, né? Faz uma projeção, fala sobre o jogo de amanhã contra o Botafogo. Eu acho que primeiramente é fazer o nosso dever de casa, né? Sem preocupar com os outros times, adversários. A gente tem que preocupar no nosso trabalho, né? E a gente tem um jogo amanhã, um jogo muito difícil. O Botafogo vem de 2 triunfos aí, então a gente tem que estar ciente que vai ser um jogo muito difícil, mas não perder a nossa característica, nosso DNA, nossa gana de vencer.
E esse é o nosso objetivo, é jogo a jogo, passo a passo, vamos pensar no jogo de amanhã e depois nas nossas outras 2 finais que a gente terá pela frente. Falei sobre o lateral direito Maguinho, mas ele não joga somente na lateral, né? Já atuou inclusive na ponta, também como volante, é um jogador que tem servido bastante em diversas posições ao técnico Alberto Valentim. Ele fala sobre a sua polivalência dentro de campo. Não é a primeira vez que eu faço isso, né? Acho que ao longo da minha carreira eu já desempenhei várias funções, né? Por mais que eu sou um lateral de ofício, mas nós como os atletas a gente tem que estar adaptado para poder fazer várias funções. Por mais que eu não seja ou um volante ou um extremo ali de beirada, como você falou, mas a gente tem que saber fazer a função ali que o professor pede. Ele enxergou isso em mim, né? E eu estou procurando fazer da melhor maneira possível, né? Todos os jogos que ele precisar de mim, independente das posições, pode ter certeza que eu vou desempenhar bem a função que ele pedir para mim fazer. O que ele pedir, eu vou dar o meu melhor para fazer, né? Graças a Deus vem dando certo, espero que continue assim por mais tempo. A Ponte tem a melhor campanha entre todos os visitantes do Campeonato Paulista. É uma visitante indigesta. Dentro de casa, o time tem apenas uma vitória, foi aquela no Derby 209. O Maguinho fala sobre a diferença estratégica de jogar fora de casa e dentro do Majestoso nesta edição do Campeonato Paulista. Acredito que fora de casa a responsabilidade maior é do adversário, né? E, consequentemente, está encaixando mais no nosso modelo de jogo. Porque quando a gente está aqui dentro de casa, o adversário sabe que é muito difícil jogar aqui e a torcida empurra a gente tem que ser mais ofensivo, talvez isso dificulta um pouco, né? A ansiedade de poder fazer o gol, a ansiedade de poder definir a partida. Eu acho que isso tem dificultado um pouco. E quando a gente joga fora de casa, querendo ou não, os adversários têm um pouco mais essa responsabilidade de poder vencer. Eu acredito que é por isso que a gente tem sido letal, né? Fora de casa, porque os adversários vêm, mas quando a gente chega muito forte. Palavras, portanto, do Maguinho. O elenco da Ponte já está concentrado para o jogo de amanhã e o time vai ter mudanças, né? O Simon, zagueiro, está retornando após cumprir suspensão automática após expulsão no derby. Está de volta, enquanto Emerson e Léo Oliveira, ambos estão fora, desfalcam o time, pois receberam o 3º cartão amarelo contra o Mirassol, cumprem suspensão automática. Essa é a Ponte que volta a campo amanhã, mantendo firme aí o propósito de conquistar uma vaga na próxima fase do Campeonato Paulista. Batista. 17h31 em Campinas. Quero falar aqui de um assunto importante, quero falar da Seara. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. O hambúrguer Texas Seara é feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. Salsichas Seara, sabor e versatilidade para o dia a dia ou para servir em ocasiões especiais, como aniversários, chás e confraternizações. A linguiça calabresa Seara é feita com carnes nobres e já vem defumada, cozida, temperada deliciosamente. Você pode contar, né, com ela assada, frita ou cozida. O levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno, é saboroso como presunto e leve como peito de peru, com 38% menos de sódio e 30% menos de gordura. Encontre produtos Seara no Iga Atacado, o maior atacarejo da região. Lojas em Campinas, no Residencial Bela Aliança, Avenida Oswaldo Veiga, 628, ao lado da John Boy do Lope. Você chega fácil pelo BRT do Terminal Campo Grande, que fica ali bem próximo da loja. Se for de carro, tem estacionamento coberto no local. Loja também nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste, na divisa com a Americana, e a mega loja em Sorocaba. Rádio Bandeirantes.
17 horas e 33 minutos. Hoje no programa Os Donos da Bola, nós debatemos sobre qual o time que o técnico Alberto Valentim vai colocar nessa partida de amanhã contra o Botafogo. Ele tem o Simon, que está voltando. Imaginamos que o Simon seja titular, né? E aí ele tem 2 desfalques. O Emerson, que vem jogando ali com uma espécie de terceiro zagueiro ou jogando à frente dos zagueiros. Quem é que pode substituir na mesma característica? A Ponte tem volante com essa característica e no lugar do Léo Oliveira. Quem é que poderia ocupar esse setor? Aí está um pouco mais fácil, porque de acordo com o debate que nós fizemos lá na TV, eu, o CH e o Gleger, o Dudu, que estava no banco na última partida, pode fazer esta função, caso queira o técnico Alberto Valentim. Mas e aí, CH, qual é a melhor formação, na sua opinião, para enfrentar o Botafogo, que é um time que vem numa crescente aí na competição, né? Estava titubeante, estava na zona de rebaixamento, vinha rastejando, mas conseguiu se reerguer dentro do campeonato. E aí, CH? Ô Batista, eu tenho a impressão que no lugar do Emerson vai entrar um zagueiro. Provavelmente Sérgio Rafael ou Concha. Então aí está resolvido um dos 2 problemas. No lugar do Léo Oliveira, pode pintar o Dudu. Eu estou falando pelas substituições que o técnico tem feito. O Dudu está com uma minutagem a mais do que o Cândido. Eu gosto do futebol do Cândido. Do Dudu eu tenho minhas incertezas. Apesar do gol lá no Mirassol, tudo mais, né? Ele até entrou bem, mas ao longo desse campeonato, o Dudu, para mim, esteve um pouco abaixo do que eu esperava. Então eu promoveria Sérgio Rafael no lugar do Emerson e colocaria o Cândido no meio campo para fazer a função ali do Léo Oliveira. E o restante eu não mudaria. Não tem por que mudar. Agora, pode pintar uma outra situação. Ele mexer nas 2 posições e o restante continuar com um time que venceu em Mirassol, sem centroavante fixo. Tirando um Danley do jogo. Outro que não está agradando é o Vilhena, que dá para pensar o que fazer efetivamente. Agora, o jogo é em casa, né? Não é fora. Então, a chance do Danley jogar é um pouco maior. Não sei que tipo de estratégia, você observou muito bem, é mais ou menos o que eu penso. O Botafogo começou mal e está reagindo. É bom a Ponte ter bastante cuidado com esse jogo. Isso é jogo de armadilha. O Botafogo é um time matreiro. Começou titubeante e está se acertando. Mas a Ponte está num ótimo momento. Venceu aí 3, 4 fora de casa e dentro de casa a última partida foi o derby. Então, tudo indica que a Ponte vai vencer o jogo. Agora precisa jogar futebol e não podemos descartar o seguinte: 2 jogadores importantíssimos não vão jogar por questão de suspensão. Titularíssimos, Léo Oliveira e Emerson. Eles realmente, defensivamente, têm dado uma solidez muito grande e o Léo tem ditado o ritmo do time no meio campo. Tudo isso, com certeza, vai ser sentido pelo time titular que entrar em campo. De qualquer maneira, mesmo com os problemas, eu acredito em vitória da Ponte, Batista. 17 horas e 38 minutos em Campinas. Esporte em debate pela Rádio Bandeirantes até às 19 horas e 30 minutos. Você já ouviu falar do Sicredi? O Sicredi é uma instituição financeira que vai além do convencional.
O Sicredi é uma cooperativa de crédito onde os associados são os donos do negócio. O Sicredi acredita na força da cooperação, por isso trabalha junto para impulsionar o desenvolvimento das comunidades onde está inserido. E o melhor de tudo, no Sicredi você tem acesso a produtos e serviços financeiros completos, com taxas justas e atendimento personalizado. No Sicredi, você, atenção, ao se associar no Sicredi, o Sicredi é mais que um cliente, é um associado valorizado. E ao se associar ao Sicredi, você passa a fazer parte de uma grande família, onde todos se ajudam e se beneficiam mutuamente. No Sicredi, sua voz é ouvida e as suas necessidades são atendidas de forma personalizada. Então, não perca tempo. Faça parte do Sicredi, a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil, com mais de 120 anos de história. Abra sua conta e descubra como o Sicredi pode te ajudar a alcançar seus objetivos financeiros e pessoais. Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar. Bandeirantes. E é bom tomar cuidado com Leandro Maciel, jogador do Botafogo. É aquele que marcou um golaço contra o Red Bull Bragantino. É um argentino de 29 anos. E ele também, no jogo diante do Red Bull Bragantino, mandou um balaço do meio-campo, a bola explodiu no travessão. É aquele gol que o Rivaldo fez 2 vezes, pelo Mojimirim e também pelo Barcelona. Renato Cajá também marcou contra o Atlético, contra o Atlético foi o Jacozinho. Marco Aurélio Jacozinho fez um gol do meio-campo no Veloso. E o Renato Cajá fez contra a Chapecoense, também do meio-campo. Gol que o Pelé não conseguiu fazer. Mas esse jogador do Botafogo fez, Leandro Maciel. Então é bom tomar cuidado com ele, porque ele chuta de longe e marcou um golaço e estará presente no estádio Moisés Lucarelli amanhã, partida marcada para as 4 da tarde, com a narração de Leandro Boles. Você vai curtir o jogo aqui na Rádio Bandeirantes. Bandeirantes! Responde na lata, Carlos Henrique. Quem contratou melhor, Ponte ou Guarani? Abraços, Laco. E aí, CH, você foi citado. A campanha responde. Ponte. São 17h42, intervalo, voltamos já já. Esporte em debate, na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br, kto.bet.br. Jogue com responsabilidade. Site proibido para menores de 18 anos. Pisocol, argamassas, rejuntes e impermeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br.
Galassi, mais barato e mais qualidade pra você. Aproveite, vem pro Galassi. Ofertas válidas para esta sexta especial Dia do Amigo Galassi. Óleo de soja lisa 900 ml, 6,99 no Clube Amigos do Galassi. Batata ou cebola selecionada 2,99 o quilo no Clube Amigos do Galassi. Filé mignon bovino premium 74,90 o quilo no Clube Amigos do Galassi. Mussarela Pastora da Fazenda, ótima qualidade, 39,90 o quilo no Clube Amigos do Galassi. Galassi, amigos servindo amigos. Nação Ponte Pretana, seja TC10. São diversos planos que garantem acesso a todas as partidas da Ponte Preta no Majestoso. Faça a adesão totalmente digital, sem sair de casa, no cartão, Pix ou no boleto. Aproveite o clube de vantagens com descontos em farmácias, hotéis, lanchonetes, na loja oficial da Macaca e mais de 100 parceiros. Participe das experiências exclusivas, brindes especiais e muito mais. Acesse novotc10.com.br e conheça os planos. Pertença à força da Ponte Preta. Quer uma internet ultra rápida, estável, premiada e 100% fibra ótica? A Desktop é a escolha de quem busca alta qualidade e preço justo. A partir de apenas R$ 79,99, você garante planos de 200 MB a 1 GB de velocidade. Assine Desktop e garanta conexão para você e sua família, seja para jogar, trabalhar ou assistir às suas séries favoritas. Ligue 0800 1102. Acesse desktop.com.br ou visite uma das mais de 100 lojas. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Brasitone, a solução mais próxima de você. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000. Brasitone.com.br. Chegando então com a ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes para destacar o empate por 0-0 entre Guarani e Novo Horizontino, em jogo realizado nesta quinta-feira no estádio Brinco de Ouro da Princesa. A arbitragem foi do João Vitor Gopi para um público presente de 3.102 torcedores. O Guarani de Gabriel Mesquita, Matheus Sarará, depois Ian Henrique, Rafael Rodrigues, Titi e Emerson Barbosa, Natan Camargo, depois Daniel, Anderson Leite, Isaac, depois João Marcelo, João Vitor, depois Raí Nascimento, Luiz Miguel, depois Caio Melo e Deni Júnior. A equipe do técnico Maurício Souza. Novo Horizontino de Ayrton, Dantas, Rafael Donato e Patrick, Rodrigo Soares, depois Matheus Friso, Luiz Oyama, depois Mardon, Jean Irmer e Fábio Matheus, depois Patrick Brey, Pablo Diego, depois Léo Natel, Robson e Vagninho, depois Bruno José. A equipe do técnico Eduardo Batista. Nona rodada do Paulistão no Brinco, 0 para o Guarani, 0 para o Novo Horizontino. Esta foi a ficha técnica do jogo. Entrei na Brasitone, dei um up na internet, conectei com energia, me tornando digital. Dedicação no atendimento, o futuro é que agora é tradição, que tem um nome, a solução é Brasitone. Brasitone, são mais de 70 anos de trabalho, trazendo tecnologia pra você. A solução é Brasitone. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. 17h46 em Campinas, hoje até 19h30. Mande para cá suas mensagens, temas do dia ou qualquer outro tema que você também queira colocar aqui pra gente. E como está a manutenção do seu veículo? Atenção para a dica importante da Rocha Autopeças. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos da sua família. E fazendo a manutenção preventiva regularmente, você evita surpresas desagradáveis. Escolha o mecânico da sua confiança e as peças você vai comprar na Rocha Autopeças para fazer a manutenção preventiva do seu veículo. E lá você encontra tudo em peças mecânicas nacionais ou importadas e uma gama completa de peças originais e de reposição. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Confira mais
lá no site rochaautopeças.com.br. Tem o endereço de todas as lojas. Você escolhe o endereço mais próximo de você. Acesse, encontre a loja mais próxima de você. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Bandeirantes. Ouvinte no ar, mensagem de áudio. Boa tarde, Batista. Tudo Band, né, Batistão? Amigos aí, né, da Band, Tigrão, CH, né? É o seguinte, rapidinho, né? Ontem o nosso Maurício Souza, de novo, né, começou a inventar desde o derby, né? Ele insiste com o Luiz Miguel, hein? O Luiz do Táxi, hein? Já provou desde o derby que ele não tem condições, né? Ele é muito apático, ele não tem força de vontade, ele é meio displicente. Acho que não dá para jogar no Guarani, não, tá? E outra coisa aí, hein? Improvisar um zagueiro e deixar o menino Cauê lá no banco, lá, né? Para colocar lá o improvisado lá, o nosso Sarará, também não dá certo, né, Batista? E outra coisa, colocar o menino que mal chegou aos 43 do segundo tempo, o Maurício está de brincadeira, né? Um tempo atrás ele trocou, o time estava 3-0, perdendo, acho que foi pro Mirassol, né, tomando goleada, e ele foi trocar só dos 30 do segundo tempo. Então esse é o nosso Maurício Souza, né? Tá com mérito, porque tá fazendo um bom trabalho, mas também tá dando umas boas vaciladas. E vamos lá, Bugrão, vamos correr, porque ainda corre perigo de ficar fora, hein? O Santos aí, mesmo despencando, começa a reagir. E a Luzinha, hein? Que diria, hein? Coisa linda a Luzinha, hein? Até o Veloclube agora. Que campeonato doido é esse, Batista? Um abraço a todos, hein? Vamos lá, Bugrão. Guarani sempre. Abraço, muito obrigado. Já já nós vamos falar do Guarani. E aí vamos comentar esse assunto escalação. Mais um ouvinte no ar. Boa tarde, Batista. Tudo Band, né, Batistão? Amigos Band. aí, né? Da Band, Tigrão, CH, né? É o seguinte, rapidinho, né? Ontem o nosso Maurício Souza, de novo, né? Começou a inventar. Esse aí já foi, né? Esse aí já foi, mais um. Boa tarde, Batista. Ué? Desde o derby, né? Ele não, insiste. Tá voltando, tá voltando. Beleza, esse aí já foi pro ar. Muito obrigado pela participação. Ouvinte, mensagem de texto. Boa tarde, Batista e toda a equipe. Amanhã a Macaca tem que entrar com personalidade e com raça, porque no domingo o Palmeirinha vai empatar com o São Paulo. Batista, o Neymar reclamando da bola, hein? Será que ele jogaria o torneio da cana? KKKKK. Abraços, Carlão, Nova Aparecida, Campinas. Carlão Almeida, abraço pra você. Neymar, no torneio da cana seria banco. Eu, jogando tudo que eu jogava, eu era o segundo melhor reserva. O segundo melhor reserva. Imagina a qualidade do titular então, né? Neymar seria banco no torneio da cana. Já arrumou aí, não? Emerson. Ah, perfeito. Bem, é o seguinte, um abraço então para o Emerson. Muito obrigado pela sua participação. Mas não deu aqui para entrar a mensagem. Já já tem mais mensagens no ar. Ô CH, por falar em Emerson, eu lembrei aqui um assunto, queria a sua opinião a respeito. Eu estava falando agora há pouco, citei aqui o Cajá, fez gol do meio campo, por causa do gol lá do rapaz do Botafogo, né? Citei também o Marco Aurélio Jacozinho, que é nosso ouvinte, grande abraço. Roger Flores também marcou no Rogério Ceni. E Roger Flores pelo Fluminense e o Rogério Ceni jogando pelo São Paulo. Agora, tem um gol também do meio-campo que foi marcado pelo Rodrigo Arroz. Rodrigo Arroz jogando pelo Guarani. Guarani e Goiás. Jogo contra o Goiás. Esse jogo foi em 2012.
E o Rodrigo Arroz marcou um gol também do meio-campo. Só que contra. Pode ser usado também nessa relação de gols marcados no meio-campo ou não, hein, CH? Faz cada pergunta, hein, Batista? O goleiro era o Emerson. Emerson era o goleiro. O goleiro era o gol contra. Que ano foi, Batista? Você se lembra? 2012. 2012 eu já estava na sua equipe. Eu não me lembro desse gol, não. Mas, de qualquer maneira, pode ser considerado sim, né? Afinal de contas, foi do meio campo, não foi, Batista? Então tá valendo. Foi do meio campo, mas contra, né? E completamente inusitado o lance, né? Não é normal, né? Aliás, é raro acontecer isso, mas de qualquer maneira é um recorde, só que negativo, né, Batista? Eu acho que tão golaço como esse, um gol do meio campo, né? Num recuo absurdo e a bola entrou. Teve o gol do Oséias pela equipe do Palmeiras, que o jogo mudou de lado, porque o primeiro tempo. No segundo tempo ele subiu, deu uma cabeçada forte contra o próprio gol e marcou o gol contra também. Eu acho que esses dois gols são os dois golaços contra os maiores da face da terra, ou não? Ah, seguramente, Batista. Esse bem lembrado por você do Oséias foi um negócio ridículo, né? Ele tentou afastar, meteu a bola no ângulo. Mas acontece, né, Batista? Não deveria acontecer, mas acontece. São golaços, né? Falando negativamente da obra-prima, mas bem diferente dos gols marcados, como você citou, do meio-campo, que é uma dificuldade. Não sei se nos tempos de Torneio da Cana, se você fez algum gol do meio-campo, né? Não há registros pelo que eu sei. Mas, de qualquer maneira, golaço é golaço e tem que ser registrado, Batista. Olha, esse gol do Oséias foi num clássico contra o Corinthians. Marcelinho Carioca cobrou o escanteio e o Oséias subiu e pá! Testou forte. Quando ele estava saindo para comemorar, aí ele olhou para os companheiros e todo mundo olhando feio para ele. E aí ele percebeu que tinha mudado o campo, ou seja, ele estava atacando para o outro lado. E aí ele estava lá na defesa, porque normalmente todo time faz isso, né? O centroavante, ele volta para ajudar o sistema defensivo. Deu um tilt na cabeça dele. E eu nunca marquei um gol contra. Não marquei a favor também. Mas contra também não marquei. É isso aí, 17 horas e 56 minutos em Campinas. Em cada produto que desenvolve, a Cortag usa a experiência de uma marca que tem mais de 29 anos de tradição e está comprometida em proporcionar a melhor experiência para os seus clientes. Sejam eles os profissionais mais exigentes, quem está começando no setor, ou até mesmo o hobbyista que faz as suas próprias reformas. A Cortag é especialista em soluções para o corte e assentamento de porcelanatos e revestimentos cerâmicos. É líder de mercado no segmento e continua ampliando seu portfólio para atender com excelência e inovar com qualidade. Cortadores manuais e elétricos para pisos e revestimentos. Soluções para grandes formatos, acessórios para colocação e assentamento, discos diamantados e abrasivos, ferramentas manuais e para perfuração e muito mais. Com tecnologia de ponta, um time de profissionais qualificados e o objetivo claro de conquistar e manter a sua preferência. Trabalhamos diariamente para seguir em evolução, apresentando novidades que superem as expectativas e ganhem cada vez mais espaço na sua obra. Para saber mais,
siga @Cortag Brasil ou acesse cortag.com.br. Bandeirantes. Valdemir Gomes, outra palavra fácil de Tiger Man, o Tigrão, bruto, galopante e indomável. Alô, Tigrão, um abraço pra você, boa tarde. Boa tarde, Batista, um abraço a você, um abraço aos amigos do Esporte e Debate de hoje, sexta-feira, 14 de fevereiro de 2025. Bom, vamos botar então pro Tigrão aí, que ele tá aqui longe do pareio que tá carregando. Vamos botar aí o Fala Galera, olha lá. Qual a sua expectativa para o duelo entre Ponte e Botafogo no Moisés? Esse jogo é amanhã, né? 16 horas. Existe favorito para essa partida? A minha expectativa é de vitória da Ponte. Só que a gente, historicamente, tem visto a Ponte, às vezes, ganhar jogos mais difíceis e perder jogos mais fáceis. Botafogo é fácil? De jeito nenhum. Vem reagindo muito na competição. Mas jogar com o Botafogo em Campinas é mais fácil do que jogar com o Mirassol fora de casa? É mais fácil do que jogar com o Novo Horizontino fora de casa? É mais fácil do que jogar com o Água Santa naquela pressão lá fora de casa? Claro que sim. Claro que sim. É muito mais fácil. Em tese. Sabe quem é que deixa o jogo fácil ou difícil? O seu próprio time. Então, se a Ponte quiser saber se o jogo vai ser fácil ou difícil, quem vai pautar isso é ela. Se ela entrar focada, jogando bem, concentrada, ali com organização defensiva que está causando inveja a muitas grandes equipes do Campeonato Paulista, e com objetividade quando descer com a bola, com aquele alto senso de aproveitamento, tem ido pouco, mas tem feito os gols. A Ponte já tem 10, ela tinha um dos piores ataques do campeonato, agora já está ali numa faixa intermediária, ela transforma o jogo em jogo fácil. Então, digamos assim, se a Ponte jogar o que vem jogando e mantiver a eficiência defensiva, ela não toma gol do Botafogo e pelo menos um ela faz. Agora, se tiver aquela recaída, aquele chamado fenômeno Robin Hood, aí pode complicar. Então não tem vencedor de véspera. Eu acho sim que em condições normais, se a Ponte jogar a média que vem jogando, com a confiança, com a personalidade, com o apoio da torcida, ela é favorita sim para ganhar o Botafogo. Do Botafogo. Daí, até se dizer que ela já ganhou o jogo, vai uma distância muito grande, porque não existe isso no futebol. Mas há um ligeiro favoritismo teórico a favor da Ponte. E agora, o nosso Fala Galera Alviverde, Guarani Futebol Clube. Na sua opinião, o resultado de Guarani e Novo Horizontino foi justo? Foi, sabe por quê? Porque o Novo Horizontino foi muito melhor do que o Guarani no segundo tempo. Mas não botou a pinóia para dentro, como diria o Jair Pisserni. Não enfiou o negócio lá dentro, a redonda, a esférica. Então, não fez gol. Para mim, justiça no futebol é bola na rede. Guarani, um segundo tempo ruim, primeiro tempo pior ainda. Não gostei, fiquei um pouco assustado, com uma certa apatia, não preguiça. Mas o time estava travadão, estava diferentão do que aquele time vibrante que a gente viu, por exemplo, no segundo tempo do derby, aquele time vibrante que a gente viu no primeiro tempo contra o Água Santa no Brinco de Ouro. Não gostei, mas eu não vou falar de injustiça, porque o Novo Horizontino criou mais e teve mais oportunidades e transformou o Gabriel Mesquita no craque do jogo. Não vou falar em injustiça, porque volto a dizer, para mim injustiça é bola no balaio, né? Você considera, ainda não Fala Galera Alviverde, você considera o São Bernardo favorito para o duelo de domingo contra o Bugre? Não considero. Desde que o Guarani resgate aquele futebol que a gente vinha elogiando. Se ele jogar como jogou contra o Novo Horizontino ontem, lá em São Bernardo, contra um dos líderes do campeonato, ele já perdeu. Agora, se for aquele Guarani
antes desse ponto fora da curva de ontem, aí eu não considero, não, o São Bernardo favorito e acho que é um jogo absolutamente equilibrado e absolutamente possível de ser vencido pelo Bugre Campineiro. Batistão, quem tá te ouvindo aí e nos ouvindo é o Marcão Lena de novo, hein? Grande Marcão Lena. Tá nos ouvindo. Foi no estádio hoje, ontem, né? Parece que levou lá uma cartola, assim, um chapeuzão mexicano para ir do carro ali até a Vitalícia, para não tomar chuva. Chegou lá com o topete absolutamente impecável, mas também disse que não gostou muito do que viu, não. Não gostou, não. Esperava mais do Guarani. Um abraço para o Marcão Lena, secretário municipal, grande personalidade, grande colaborador aí com as coisas do Guarani, anonimamente. Aliás, ele fica bravo comigo quando eu falo isso, porque ele não gosta de ficar divulgando. Ele age na boa, pelo coração, pelo espírito de contribuir, de ajudar, mas não gosta nada desse negócio de visibilidade, de ficar divulgando. Ele ajuda na miúda dentro daquilo que é possível. E olha que ajuda muito. Um abraço para o Marcão Lena Batista. Valeu, Marcão Lena. Grande abraço. Muito obrigado pela audiência. E quem está também nos acompanhando pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas é a Daniela Piscinato. Boa tarde, Batista, família Piscinato na audiência. Daniela e Gelson são parentes? Pais? Olha, pais, papais, papai e mamãe do Pedro Piscinato. Oh, que legal, hein? Parabéns pelo filho profissional competente que comanda aqui a parte de som. E hoje também dose dupla no nosso equipamento que corta a imagem para o YouTube. Aliás, essa imagem, Daniela, que você está recebendo é a imagem colocada no ar pelo seu filho. Abraço, muito obrigado. Que Deus abençoe aí toda a família Piscinato. Ouvinte participando conosco. Oi, Batista. Rimos muito hoje no programa do almoço na TV, quando você falou restaurante que não tem farofa não pode ter ventilador de teto. KKKKK. Edson Luiz Magri, distrito de Souzas. Abraços. Ô Edson, um abraço para você, muito obrigado. Você reside onde nasceu a minha querida mãezinha, Eunice Pereira, que depois ganhou o sobrenome de Batista, Batista do meu pai. Minha mãe nasceu no Arraial dos Souzas. Era uma imensa fazenda, né? Tudo aquilo ali era fazenda. Souzas, Joaquim Egídio, mais lá pra frente o Pico das Cabras. Tudo era uma imensa fazenda. E os pais, os papais da minha mãe, meu pai, aliás, meu avô, Alcides Pereira, e a minha avó, Salvina Pereira, geraram a minha mãe, Eunice Pereira, e foi exatamente em Souzas onde ela nasceu. E essa frase, né, eu utilizei porque eu estava falando da renovação que o Guarani está tentando do João Marcelo. João Marcelo vem se destacando, alguns clubes estão interessados, a multa é muito baixa, 2 milhões de reais, e daqui a 4 meses o João Marcelo vai sair de graça, já poderá assinar contrato com outro time. Então o Guarani está tentando renovar, mas agora é o pior momento. Tinha que ter falado com relação à renovação lá atrás. Ah, mas a gente não sabia que ele seria um destaque na copinha. Isso, olha, é o seguinte, ou tem competência ou não tem. Tem que ter, não estou dizendo que os dirigentes é que deveriam saber se o jogador tem qualidade ou não. Mas tem que ter um profissional contratado que tenha possibilidade lá na base de ter a antevisão do fato. Porque depois,
qualquer um consegue, tá jogando muito. Aí fica fácil. E aí os gaviões chegam. Então tinha que ter visto isso antes. Tinha que ter renovado o contrato antes. Claro que envolve a parte financeira, porque pela Lei Pelé, se aumentar o salário, aliás, se aumentar a multa rescisória, tem que aumentar o salário. E o Guarani vive uma situação financeira delicada. Tudo isso tem que ser compreendido como uma situação que dificulta também a renovação. Mas no caso do João Marcelo, atacante, centroavante, goleador, muita qualidade, o Guarani tinha que ter visto antes. E aí eu usei essa frase, né, que é mais é uma metáfora para falar exatamente isso, que o Guarani tinha visto isso antes. Porque restaurante que vende farofa não pode ter ventilador no teto. Porque, lógico, o cara pega a farofa até chegar na mesa, né? Se tiver ventilador de teto, ele acaba com a farofa, chega lá sem nada. Então o Guarani não podia ter deixado passar para tentar renovar o contrato somente agora. Aí já vamos falar do Guarani 18-9, mais um ouvinte no ar. Fala, Batistão. Fabrício de Campinas, Vila Teixeira. Deixa eu falar uma coisa pra você. Viu? Tem uns ouvintes aí que mandam umas resenhas de 2, 3 minutos, podcast, velho. Você tem que fazer que nem a galera faz do 105. O Heber Lima lá não permite não, é 30 segundos no máximo pra pôr uma quantidade maior de ouvinte. É muito tempo, uma resenha muito grande, conta história, vai lá no passado. Acaba ficando muito chato isso. Um abraço. Abraço, muito obrigado. Eu não quero ser assim indelicado, né? Às vezes o áudio passa, eu tô sempre pedindo, olha, 30, 40 segundinhos, dá tempo de você desenvolver aí o seu raciocínio. Então eu conto com a boa vontade e com a colaboração dos ouvintes, sem usar o facão, né? Mandou, tá mais, pá, corta, já tira fora esse. Quer dizer, eu acho uma atitude indelicada, na minha opinião, no meu jeito de ser. Cada um pensa de uma maneira e cada um faz de uma forma. Então eu penso assim, né? O cara, ele manda o áudio e ele gostaria de ver o áudio no ar. Agora, você tem razão, na medida em que o áudio maior acaba tirando o espaço de outros que também gostariam de participar. Porque o programa tem um tempo determinado. E aí, às vezes, a gente coloca aqui 30%, 20% das mensagens que são direcionadas para cá. Mas eu estou sempre pedindo a colaboração para que seja um tempo menor. Assim dá tempo da gente colocar o maior número possível de participações. Você que é amante de churrasco e está afim de se deliciar com um sensacional churrasco no final de semana, o Ponto 10 Pizzaria e Restaurante oferece todos os sábados e domingos o saboroso churrasco no almoço self-service premium. Deliciosas carnes nobres grelhadas, suculentas com cortes e acabamentos diferenciados, extra limpos e ótimo rendimento. Especialidade das carnes, Estância 92. O seu momento churrasco incrível é no almoço do Ponto 10, Pizzaria e Restaurante. No sábado e ou domingo, um self-service requintado, recheado de pratos maravilhosos. Tem salmão, camarão, comida japonesa e muito mais. Ponto 10 Pizzaria e Restaurante, ambiente agradável, climatizado, bom atendimento e preço baixo. Ponto 10 Pizzaria e Restaurante, Rua Boa Ventura do Amaral, 788, na região central de Campinas, bem próximo ali da Moraes Salles e próximo também da Casa de Saúde. Ponto 10 Pizzaria e Restaurante, tem estacionamento em frente para facilitar para você. Rádio Bandeirantes.
Vamos falar do Guarani, o Bugre. Chegando, o Guarani empatou ontem 0-0. O Vladimir Catarino tem as informações. Oi, Batista, ouvintes desse Esporte em Debate, chegando com as informações do Guarani. Que jogo xoxo ontem, principalmente no primeiro tempo, né, Batista? Guarani e Novo Horizontino fizeram um jogo sem muitos atrativos. Na segunda etapa até que melhorou um pouco, principalmente depois das alterações, mas o resultado de 0-0 acabou sendo justo pelo que foi apresentado no jogo. Com o empate, o Guarani se isolou, né, na liderança do Grupo B, com 11 pontos ganhos, depende apenas de si aí para garantir uma vaga na próxima fase. A expectativa era por uma vitória, reabilitação após o derby, mas ela acabou não acontecendo. O técnico Maurício Souza mandou a campo um time diferente, Isaac retomando a sua condição de titular, João Marcelo, artilheiro do time, acabou começando o jogo no banco de reservas e ao final da partida, o técnico Maurício Souza, na entrevista coletiva, ele elogiou o mental do grupo e disse que está se preocupando exatamente com a parte física da equipe, por isso tantas mudanças foram feitas no time titular. Eu acho que assim, o mental... Eu vejo uma equipe muito forte, é uma equipe que não tem medo de tentar o jogo, de buscar, né, jogadores que realmente se entregam. Fisicamente você tem toda a razão, uma equipe montada muito próximo da competição, jogadores que estão chegando, enfim, a gente realmente não teve um tempo hábil para dar um lastro físico a essa equipe, eles vieram condicionando no jogo, só que o jogo também te descondiciona, principalmente quando você tem um jogo atrás do outro, como a gente tem. Por isso eu falo que as mudanças elas têm relação com isso. É que muita gente não vive o dia a dia, né? E começa a falar sem entender nada do que a gente está vivendo. Mas, enfim, nosso trabalho nosso papel é continuar vendo o que é melhor para o Guarani jogo a jogo. Realmente, em alguns jogos eu penso o que esse jogo pode trazer de prejuízo para o outro. Nós temos que pensar nisso também. Já no derby, eu pensei com alguns jogadores e talvez tenha falhado com outros, mas eu acredito muito no mental dessa equipe. É uma equipe de jovens, mas de jovens muito corajosos, que não se abalam. O Maurício Souza falou sobre o Matheus Regis, né? Matheus Regis sequer foi relacionado para o jogo de ontem contra o Novo Horizontino. Aí fica aquela dúvida, né? É questão física? Tem algum problema? O próprio Guarani já havia divulgado uma nota semanas atrás falando sobre isso, de que estavam fazendo muita especulação sobre o Matheus Regis, que a questão dele era uma questão apenas física e clínica, e ficou aí essa troca de informações desencontradas, né? O Maurício falou que a situação do atleta é analisada pela diretoria. O Rodrigo Pastana, o executivo de futebol, ele disse que essas questões citadas pelo Maurício são questões que envolvem a situação física do atacante. A gente fica nesse fogo cruzado, sem saber exatamente qual versão exata com relação ao Matheus Regis. O Maurício Souza falou sobre ele na entrevista coletiva. O Matheus Regis está entregue à direção. Tá? Ele teve uma lesão no joelho, ele tratou, né? Teve algumas situações de parte administrativa e está entregue ao Pastano. Acho que ele pode falar melhor sobre isso. Não posso falar mais do que isso. Guarani volta a campo no próximo domingo, 16h, joga lá no estádio 1º de maio contra o São Bernardo e vai em busca aí de mais um ponto, né? Aquele chamado ponto mágico para chegar a 12 e garantir de vez a permanência na Série 1 do Campeonato Paulista, mas em caso de vitória, se mantém na liderança firme e forte na briga pela classificação à próxima fase do Paulistão. Batista. 18h17 em Campinas, Esporte em Debate pela Rádio Bandeirantes. Supermercados Galassi, amigos servindo amigos, desde 1964, oferecendo qualidade, excelente atendimento, as melhores ofertas em todos os setores da loja. E toda terça e quarta-feira é dia do hortifruti de qualidade, com a maior variedade de ofertas. Na quinta-feira tem o sensacional Dia da Carne Fresca. O açougue do Galassi tem o compromisso de oferecer carnes frescas e de ótima qualidade, pelos melhores preços.
Aproveite todas essas ofertas fazendo parte do Clube Amigos do Galassi, o clube onde você terá mais vantagens e preços exclusivos. Você quer produtos de qualidade com ótimo preço? Supermercados Galassi, 4 lojas em Campinas, sempre oferecendo o melhor ingrediente da vida, a amizade e o amor. Supermercados Galassi, amigos servindo amigos. Bandeirantes. 18h19 em Campinas. Antes de projetarmos o Guarani para o jogo diante do São Bernardo. Vamos lá, Tigrão, você comentou a partida de ontem. Técnico Maurício Souza não fez só as alterações por motivo de suspensão ou contusão. Ele não tinha o Lucão, foi expulso no derby. Jogou o Titi, ok. Titi já tinha entrado no derby quando houve a necessidade de recompor a defesa, né? Entrou no lugar do Anderson Leite. E aí na lateral direita ele tinha 2 opções. Ele tinha o Ian Henrique, estava voltando de contusão. Mas tinha também o Cauê Rafael, que inclusive entrou no derby contra a Ponte, quando o Lucas Justen se machucou. Quem é que substituiu o Justen? Foi exatamente o Cauã Rafael. Não estava nem no banco. O técnico preferiu colocar o Matheus Sarará improvisado na lateral direita. Matheus Sarará não passou do meio campo, jogou o tempo inteiro lá atrás, jogando só na marcação, perdeu, portanto, o time, a opção ofensiva do lado direito. E claro, evidentemente, que se tivesse vencido o jogo, né? Porque o Eli Carlos costumava falar certo é o que dá certo. Fez as alterações, fez as experiências, entrou com 2 jogadores que não vinham sendo aproveitados e foram colocados para jogar essa partida, né, no meio campo, só que não ganhou o jogo. Então é isso que eu quero a sua opinião. O que é que você viu no time do Guarani que poderia ser modificado caso o técnico não tivesse optado por invenções, hein, Tigrão? Bom, algumas coisas, né? A lateral não funcionou, né? Foi... Lógico que jamais vou fazer uma crítica aqui em cima do lateral direito que foi improvisado ali, né? O Sarará, né? Matheus Sarará. Totalmente improvisado, desambientado, até tentou apoiar, foi tentar uma hora cruzar uma bola lá no gol de entrada. Ele errou o cruzamento, foi no primeiro tempo. Nossa, mas não saiu nem cruzamento, ele chutou a bola alta pela linha de fundo, tentando um cruzamento, né? Então não tem o cacuete. Eu achei incompreensível ele começar com o Ian no banco e nem relacionou o Cauã Rafael. Aí, quando ele é questionado na coletiva, uma outra observação que eu queria fazer aqui, bem rapidamente. Primeiro, quero dizer que eu gosto do trabalho dele. Eu acho que as entrevistas pós-jogo no derby dele foram muito equilibradas. Ele procurou demonstrar, claro, a sua chateação, a sua insatisfação por ter perdido o jogo, questionou algumas coisas da arbitragem, mas sem cometer excessos, sem desrespeitar ninguém. Inclusive, eu falei isso aqui no ar, né, no nosso pós-jogo do domingo passado, no derby do estádio Moisés Lucarelli. Agora, ontem, alguma coisa estava enchendo o saco dele. E a gente já é macaco velho nisso aqui, e eu já ouvi 10 entrevistas dele, e nenhuma vez, nem depois do derby, que ele tinha tudo para estar com o pavio curto, e mal-humorado, e ácido, ele não estava. Ele estava muito chateado, e nem poderia ser diferente. Mas ontem, por 2 oportunidades, ele andou mandando recadinho aí para a imprensa. Para quem que ele mandou, eu não sei. Eu não entro embaixo dessa carapuça aí. Não vou vesti-la, de jeito nenhum. Eu acho que ninguém aqui da nossa equipe. Como ele não citou nomes, ele falou, tem gente aí que fica analisando,
falando coisa, usou o termo comentarista, salvo engano de minha parte. Fica aí comentando aí que isso, aquilo, mas não sabe o que está acontecendo, pô. Agora, a gente comenta em cima do noticiário que recebemos, de algumas fontes que a gente tem, e mais nada, o treino é fechado a 18 chaves, a 21 chaves, não são 7, 21 chaves. Então, se tem alguma coisa que a gente não sabe, e não estou vestindo a carapuça, estou falando genericamente, em nome dos comentaristas, eu sou comentarista também, e também não quero ser corporativista. Mas em 2 vezes, respondendo a profissionais diferentes, ele falou, não, o cara fica comentando, mas não sabe o que está acontecendo, não tem o menor conhecimento de causa. Ora, eu tenho que ver aqui, se fosse para mim, ele não citou meu nome, senão ele teria a resposta ontem ainda. Mas tranquilo, educadamente. Mas o Ian Henrique no banco, por que ele improvisou Sarará? Ah, se ele vier falar hoje, mais calmamente, não com o saco cheio, porque o time não jogou nada. Jogou nada o Guarani ontem, absolutamente nada. Foi uma grande decepção. E o torcedor que nos ouviu, que foi no estádio, ou que conseguiu ver o jogo pela televisão, por algum canal aí, ele vai concordar comigo. O Guarani não jogou nada, escapou da derrota, flagrosamente no segundo tempo. Flagrantemente o Guarani poderia ter perdido o jogo, mas aí faltou competência para o Novo Horizontino botar para dentro. E também faltou categoria e inspiração para o goleiro do Guarani ontem, que sobrou no jogo e trabalhou uma barbaridade no segundo tempo. Primeiro tempo não teve futebol. Então, eu achei ele um pouco fora do ponto para o estilo dele. 2 vezes ele deu espetada. Meu caro Maurício, você tem 50 anos, jovem, ainda tem, como treinador, a idade é muito boa, tem muita coisa pela frente, mas salvo engano de minha parte, no Brasil, é a primeira vez que você dirige um time profissional, de forma efetiva. Interinamente, você já teve uma ou outra experiência, mas o seu grande trabalho, ele tem muito valor, é em categorias de base, ou no Sub-23 do Bragantino, que por mérito seu também, além dos atletas, se sagrou campeão brasileiro no ano passado da categoria. Agora, profissionalmente, é seu técnico efetivo. Quem que é o técnico do Guarani, do time titular, do time profissional? Marcelo Souza. É a primeira vez, e veja o peso, veja o tamanho da responsabilidade. Então, como alguém que sempre tenta contribuir positivamente, não entre nessa de ficar dando respostinha e sem citar nomes. Não entre nessa, não. Então ele estava mal-humorado, essa observação que eu queria fazer, além do ponto, principalmente por ser um gentleman, um cara muito educado, muito inteligente, muito articulado no que fala, ponderado e competente no que faz, eu não nego isso. Perfeito. Agora, ele é um ser humano e errou em algumas coisas, na lateral direita ele errou, eu não começaria o jogo com o Anderson Leite, ontem ele começou com o Isaac mais na beirada do campo, tentou trazer o João Vitor por dentro, mas aí a formação já era outra. Insistiu demais com o Luiz Miguel, que faz tempo que não vem jogando nada. Até o mineiro do táxi sabe. Então, companheiro, é isso que eu vi. Teve erro, sim. E nas substituições, né? O João Marcelo no banco, será que não é esse o mau humor dele? Será que foi opção só dele? É claro que é dele. A responsabilidade de escalar é dele. Mas teria se metido no meio alguém? Ou, por exemplo, a fisiologia, não põe esse moleque que ele vai estourar. O treinador não gosta disso, porque é a arma dele. Esse moleque hoje é o melhor jogador do Guarani, o mais importante, aquele que desequilibra. Nos grandes momentos do Guarani, quem é que resolveu? Entre outros, sem tirar os méritos dos outros, o João Marcelo. E o João Marcelo não jogou. Mas aí vem o segundo tempo, fica no banco o Isaac, ele vem com o João Marcelo e puxa o João Vitor lá do lado esquerdo, onde estava jogando o Isaac, que é onde o João Vitor rende. Ali ele rende. Aí vem com o Caio Melo, né? No lugar do Luiz Miguel, fortalece o meio. Aparentemente ficou melhor. O Guarani aí tem João Vitor, tem Denis Júnior e tem João Marcelo no ataque.
Mas o João Marcelo ficou meio que de ponta direita, ficou disputando às vezes o mesmo espaço ali com o Denis Júnior. Então não deu certo ontem. Eu não gostei, acho que foi uma série de equívocos. E claro, para mim, justiça no futebol é bola na rede, ninguém botou, 0-0 foi justo. Mas quem que jogou mais? Claro que foi o Novo Horizontino. E esse toque de amigo, né? Nunca ouvi, mas um toque amigo de quem gosta de contribuir. Não vá por este lado, não vá por este caminho, não enverede por este caminho de ficar mandando um recadinho, porque falou, mas não sabia nada, quem sabe sou eu, fica comentando sem ter informação. Manda informação para nós que a gente comenta. Para nós não é para mim aqui, para o CH, para o Gleger, não. Manda para todos, né? Convoca uma coletiva e fala, ó, João Marcelo não jogou por causa disso, foi opção minha ou não foi, eu não escalei o Ian porque o departamento médico pediu para não forçar. Fala pra gente. A gente não tem informação, então nós temos que tirar dedução, e dedução, ela é cercada por lógica. E a lógica mostra que se foi para o banco é porque tinha condição de jogo e tenho dito. E é o seguinte, CH, gostaria de ouvi-lo também com relação a este jogo, mas isso que o Tigrão falou do João Marcelo, que estava no banco, entrou no segundo tempo e jogando aberto, lá jogando como um ponta, né? Ele que é um jogador que joga, que tem que jogar mais próximo do gol. Vamos ouvir o que disse aqui o Maurício Souza. A gente tentou fazer com o Isaac, com o João, com o Leite, dar uma qualidade técnica para tentar envolver, já que eles vêm com 2 jogadores praticamente no meio-campo, né? E a gente imaginou ganhar o meio-campo, já que a gente sabia que a linha defensiva é uma linha muito forte, muito dura, de boa imposição, que sai caçando. Então o que a gente imaginou foi ter um meio-campo técnico que pudesse se associar bem para achar os nossos atacantes. No primeiro tempo a gente conseguiu mais do que no segundo, né? Só que eu acho que a gente demorou um pouquinho a entender como a gente ia jogar. No segundo tempo, quando eu coloco o João Marcelo, ele estranhamente vem muito para dentro. E o papel dele era vir para dentro no momento que a gente mudasse uma estrutura. Ele começa a vir muito para dentro antes e acaba trazendo um segundo zagueiro para cima do Denilson. E a gente parou de ter escape com o Denilson. Porque no primeiro momento tinha muito escape dos lados dos campos, porque os zagueiros saíam para caçar o Isaac e o João, e ficava o Donato no mano com o Denilson. Então qualquer movimento rodado que ele fizesse ali, a gente poderia ter... Beleza, deu para entender. Então, você percebeu uma coisa? Ele coloca a culpa no João Marcelo. João Marcelo, eu tenho informações, pessoas próximas ao João Marcelo. João Marcelo ficou totalmente insatisfeito da maneira em que o técnico colocou ele no campo, para jogar aberto, marcando lateral. Ele que é um atacante insinuante, pega bem na bola, faz gols, é um goleador. E o técnico colocou ele para ficar marcando lateral, para fazer prevalecer a tática dele, porque ele queria que o João Marcelo puxasse os zagueiros para que o Denis Júnior ficasse mais livre para fazer os gols. Só que quando o Denis Júnior teve a oportunidade, ele fracassou. E o João Marcelo, que jogou só o segundo tempo, ele tem 19 anos. Gente, com 19 anos o cara tá cansado. Ah, não entrou porque estava esgotado. Esgotado com 19 anos. Não cola. Não tem como colar um negócio desse. É inadmissível. Se ele tivesse 35 anos, opa, aí não dá, né? 34, 35. Com 19, o cara tá cansado. Então o João Marcelo, ele disse que ele confia no seu potencial. Então, contrariamente da maneira que ele foi escalado pelo treinador, ele tentou se aproximar do gol para poder meter a bola na rede. Não conseguiu, mas o treinador, nessa entrevista, além disso que disse o Tigrão, né, mandando recadinhos. Aliás, depois do derby, teve lá uma pergunta também, não vou me recordar de quem, né, mas teve algum repórter que fez uma pergunta e ele simplesmente, olha o que ele disse.
A pergunta era sobre trabalhar com o time sub-23. E ele disse de forma ríspida: esse é o elenco que o Guarani tem, são os jogadores que nós temos. Alguém que contrate outros jogadores pra gente, então. Palavras textuais do técnico do Guarani no pós-derby, quando o Guarani perdeu por 2-0. Pois não, diz aí, CH. Bom, são muitas coisas para comentar. Isso é muito característico de treinador que tá pressionado e está em início de carreira. Então ele teria, e eu não vou dar conselho para ninguém, porque não me cabe dar conselho para treinador de futebol, mas ele teria que ser um pouco mais polido. Ou ele achava que com o elenco que entregaram para ele, ele ia fazer 30 pontos no campeonato. E eu tenho dito aqui, apesar das críticas, que a campanha, os 11 pontos, estão além daquilo que eu esperava desse time. Inclusive do trabalho dele, que eu acho que é bom. Agora, se ele for por esse caminho aí, ele vai quebrar a cara. Não é estar contra a imprensa, não. Ele tem que cuidar do time dele e fazer o time dele jogar futebol. Aliás, ontem, tudo que ele tentou, ele errou. Ele colocou 2 jogadores de começo sem ritmo de jogo. Desarrumou o meio-campo que estava certinho, ajustadinho. Natan, Sarará e João Vitor. O resto que ele fez foi só invencionice. Ele tem responsabilidade, sim. Mas o time não treina. Por isso mesmo. Faça o arroz com feijão. Faça o simples. Que fazendo o simples contra um adversário do tamanho do Novo Horizontino, tecnicamente falando, já é complicado. Aí ele improvisa na lateral direita. Aí coloca 2 no meio, ou um pela ponta, outro pro meio, sem ritmo de jogo. E ainda mantém no banco de reservas o melhor jogador do time. Escuta, ainda quer se defender? Desculpa. Vou repetir, eu gosto do trabalho do Maurício, eu acho que o time dele joga para frente, da maneira que eu gosto. Mas esse não é o caminho. E projetando o jogo contra o São Bernardo é problema grande para o time do Guarani. Porque perceba, o seu comandante está, pelo menos para mim, demonstrando uma falta de controle emocional. E tudo que o Guarani precisa depois do derby é colocar a cabeça no lugar. Saber que tem um campeonato pela frente e aquilo já passou. Não adianta, não muda mais o que aconteceu. Então você tem que olhar para frente para fazer o melhor que você pode. E o comando tem que ser um comando firme e calmo, racional, porque senão aí a coisa fica complicada. E o Maurício, gosto do trabalho dele, está demonstrando, não só por o que você falou aí, algum destempero, seja com a imprensa, ou seja porque recebeu ordens administrativas para não escalar esse ou aquele. É problema dele. Isso faz parte do trabalho dele. Está dentro do bojo do salário e das responsabilidades que ele tem. Se ele estiver insatisfeito com interferência, estou sugerindo, estou falando que tem, ele que peça a conta e vai embora. Não aceito esse tipo de interferência. Então, eu acho descabido esse destempero, apesar de ter perdido o derby, e o time dele jogou bem, e ter só empatado em casa em 0-0. É isso aí, Batista. E ele, com essa crítica ao João Marcelo, ele não percebeu que a única possibilidade, e nem é real de gol, mas foi uma cabeçada do Anderson Leite, foi um cruzamento do João Marcelo. O jogo estava lá para 30 e poucos do segundo tempo, e o João Marcelo fez um cruzamento para a cabeçada do Anderson Leite. E foi a única possibilidade, a única chance, que não foi aquela chance, mas foi uma chance criada pela equipe do Guarani. E quem produziu foi o garoto, o menino, fazendo a função que ele pediu para que ele fizesse. Ou seja, jogar aberto lá em cima da linha. Bom, é o seguinte, o Pastana entrou em contato comigo hoje sobre a questão do Matheus Regis. Na coletiva, o técnico Maurício Souza disse que o caso do Matheus Regis estava entregue à diretoria. Isso gerou
uma série de especulações que normalmente, caso entregue à diretoria, é indisciplina, algum ato de indisciplina. E a divulgação, até recentemente, Guarani emitiu uma nota dizendo que o afastamento do Matheus Regis foi por motivo de questão física. Disse o Pastana. Bom dia, Batista. O caso do atleta Matheus Regis é administrativo porque o jogador é emprestado e precisamos do aval do clube de origem, o São Bernardo. O atleta tem uma lesão de joelho colateral e o tratamento pode ser feito em duas formas: convencional ou cirúrgico. É uma lesão que o acompanha desde o Atlético Goianiense e sempre limitou a sua melhor performance, mas não o limita totalmente. A questão deve ser resolvida nos próximos dias entre atleta, seu agente, São Bernardo e Guarani. Com esta limitação pela intensidade da equipe e calendário apertado, não há possibilidade do Matheus Regis ser relacionado sem tratamento prolongado. Simples assim. É uma decisão tomada para não prejudicar a carreira do atleta e para melhor gerirmos o dia a dia. Nenhum atleta aqui irá somente tratar e jogar. Precisa ter condição de treinar para poder jogar, disse o Rodrigo Pastana. Bom, primeiro, muito obrigado ao Pastana pela deferência, né? Por ter tido o cuidado de mandar uma mensagem para explicar o que é que está acontecendo com o Matheus Regis. E segundo, é isso que eu quero ouvir do Tigrão, se essa nota emitida, mandada pessoalmente a mim, no meu WhatsApp particular, te convenceu. Eu não posso duvidar da palavra dele, de jeito nenhum. Cara sério, correto, tá aí trabalhando, tá no futebol há tanto tempo e ainda se digna a botar agora, veja, o treinador, então, passou do ponto. O cara se digna a mandar uma mensagem esclarecendo um ponto de forma muito clara, texto bem feito. Então, pera um pouquinho, se o problema é administrativo, no que tange a decisão de qual será o tratamento empregado, qual será o protocolo cirúrgico ou clínico. O que é clínico? Fisioterapia e remédio. O que é cirúrgico? Faca. Faca. No mínimo, artroscopia aí. Se for coisa muito simples, 60 dias. Para entrar na transição. Acabou o campeonato e a Série C já está lá pela terceira ou quarta rodada. Muito bem. Então não é um problema, o problema está com a diretoria. Eu acho que essa colocação acabou ensejando até a iniciativa do Pastana de te mandar esse WhatsApp. Porque, bem disse você, que quando alguém coloca dessa forma, especialmente o treinador, é que não é questão médica e nem técnica e nem tática. É um problema de disciplina ou um problema contratual. Chamei o cara aqui para renovar, não está querendo, veio aqui pedir aumento, meteu o pé na porta do presidente e tem que ser dentro do contrato. Tem N situações que aí está entregue à diretoria. Estava no banco? Brigou no trânsito, né? Brigou não sei aonde. Então, eu acho que essa colocação do Pastana me convence, mas já que ele te mandou a mensagem, Batista, e você a tornou pública, até porque não tem nada demais, tivesse alguma coisa, de repente, que pudesse interferir aí moralmente contra alguém, que acho que o Pastana não faria isso, mas como foi uma mensagem fechada, mas tivesse alguma coisa comprometedora em qualquer nível, você não teria lido no ar. Muito bem. Já que você divulgou, eu nunca conversei pessoalmente, nem por telefone, nem por WhatsApp com o Pastana. Teria o maior prazer. No ar, sim. No ar já falei com ele, já entrevistamos o Pastana. Aliás, uma belíssima entrevista.
Agora, e ele participou com toda a equipe, né? Foi uma entrevista exclusiva que ele tenha concedido a mim. Então tá tudo certo. Mas eu não tenho contato do Pastana, não tenho nada. Mas já que ele te mandou essa mensagem, dizendo que a lesão no colateral é um ligamento. O jogador tem desde os tempos do Atlético Goianiense, ele jogou no Atlético Goianiense antes da Ponte, né? Daí ele jogou 2 campeonatos pela Ponte, Paulista e Brasileiro. Aliás, o Brasileiro, porque o Paulista, ele fez pelo São Bernardo. São Bernardo. Então, pera um pouco. A pergunta, já que você tem o zap aí, Pastana, muito obrigado, esclareceu, é importante não deixar dúvida, mas uma pergunta que não quer calar, Pastana, me ajuda a entender. O Guarani só ficou sabendo da lesão do colateral agora? E como é que o Guarani sabe que ele a tinha desde os tempos de Atlético Goianiense? Então por que é que contratou? Interrogação. Bom, são 18h44 em Campinas. O Matheus Regis esteve na partida contra o Noroeste. Marcou gol, inclusive. Foi quando ele tomou uma pancada. Saiu, portanto, sentindo dores. Aí ele ficou fora na sequência de Mirassol e Palmeiras. Contra o Mirassol, contra o Palmeiras. Voltou a ser relacionado contra o Água Santa. Jogou 20 e poucos minutos. E aí, novamente, ele foi afastado e reapareceu no derby. Ele estava no banco de reservas. Não foi aproveitado. E agora, de novo, não foi relacionado na partida diante do Novo Horizontino. Então, alguma coisa está acontecendo, né? Porque se fosse pancada, a pancada que ele recebeu diante do Noroeste, pancada, só se tivesse quebrado a perna, aí não. A pancada, que é coisa de jogo, ele já estaria recuperado. Talvez ficasse fora diante do Mirassol, mas teria voltado diante do Palmeiras. Não voltou, 2 rodadas afastado, e aí depois veio o jogo diante do Água Santa, e ele estava relacionado. Estava no banco de reservas e entrou um pedaço do jogo Batista, no segundo tempo. Então, se essa mensagem não é. Se essa mensagem tivesse na minha mão, aliás, muito bem redigida, parabéns ao Pastana, e até obrigado por estar aqui trazendo informação que a gente não tinha. Eu me lembro dos tempos em que tinha eu sempre adorei na escola, desde lá de baixo até a faculdade, português, que português não tinha mais na faculdade, mas no colégio, até o 4º ano, eu tive português. Sempre gostei. E a parte da aula de português que eu sempre mais gostei foi um negócio chamado interpretação de texto. Aí a professora ou o professor passavam lá um texto e falavam assim, eu quero agora que vocês façam uma redação interpretando o texto recebido. Eu adorava isso daí. Sabe qual era o meu método? Com uma régua plástica e uma caneta vermelha, eu grifava algumas partes do texto que para mim sintetizavam o conteúdo. E aí eu gravitava em torno dessas expressões, frases ou palavras ou expressões grifadas, e aí eu construía a interpretação ali. Sem querer ser melhor do que ninguém, até porque eu sempre tive facilidade em português. Mas a minha nota mínima em interpretação de texto era 9,5, porque eu tinha esse método que nunca ninguém me ensinou. O professor falava assim, interpreta o texto, inclusive matéria de prova. E às vezes até tive uma interpretação de texto no vestibulinho também, que era vestibulinho para entrar na Escola Técnica Federal, Coticap, Escola de Química, lá nos Amarais, perto do IGA. Eu tive interpretação de texto, me ajudou muito a entrar com uma taxa de filtragem de uma vaga para 14 candidatos, sem fazer cursinho de preparação. Eu entrei, graças a Deus, muito difícil. Estudava de madrugada, levantava depois às 5 da manhã para trabalhar, ficava estudando antes do vestibulinho. Esse é o método. Então, se essa mensagem, só fazendo um parênteses, eu ia grifar a seguinte frase:
ele já tem essa lesão desde os tempos do Atlético Goianiense. Muito bem. Já falei para você por quê. O Guarani sabia? Essa informação chegou agora? Aí a interpretação precisaria de mais informações. E na entrevista do Maurício Souza, quando ele responde uma pergunta referente ao jogador, ele fala assim, olha, isso daí está com a diretoria. Eu também, ele fala mais coisas do Matheus Regis, ele dá uma floreada, mas se tivesse impresso e não em áudio, eu também pegaria a minha reguinha e passaria aquela grifadinha em vermelho embaixo para falar, vou trabalhar em cima disso daqui para interpretar o que ele quis dizer. E normalmente, eu não vou ser repetitivo, mas já estou sendo, quando o treinador fala que está entregue à diretoria, não é problema médico, senão ele fala, está machucado. Não é técnico, não, ele não está bem. Não é físico, ele precisa se recondicionar. É outra coisa, ou é contratual ou é disciplinar. Então, estou lembrando aqui dos meus tempos de banco de escola, grifando as duas partes do texto, um em áudio e outro em mensagem de WhatsApp. Ele já tem a lesão no colateral desde os tempos do Atlético Goianiense. Grifei, precisaria trabalhar em cima disso. E a do Pastana também. Está entregue à diretoria. Que conversa é essa? Está entregue, isso aí é um problema, está com a diretoria. A diretoria não é médica, diretoria administrativa. Olha qual que é a abreviação da diretoria do Guarani? CA, Conselho Administrativo. Olha, se está com a diretoria, está com o departamento médico. Então, está grifado aí aquilo que está apitando igual um apito de trem na minha cabeça. Futebol, paixão nacional. E para curtir os jogos com a família e os amigos, nada melhor do que uma casa confortável e iluminada. A LED Moura tem tudo o que você precisa em materiais elétricos e hidráulicos com qualidade e o melhor preço. Qualidade e melhor preço. Para usar aí o Tigrão, né? Gravando embaixo. Qualidade e o melhor preço. De lâmpadas LED que economizam energia a torneiras e chuveiros modernos. Aqui você encontra tudo para os seus projetos, com atendimento campeão. Aproveite o parcelamento em até 10 vezes sem juros no cartão e deixe a sua casa pronta para vibrar com cada gol. LED Moura, iluminando sua paixão por futebol. Consulte condições de parcelamento. A LED Moura fica na Rua João Coelho 250, no Padre Anchieta, em Campinas. Saiba mais, acesse ledmoura.com.br ou ligue 19 32 81 40 20. Siga no Instagram em LED Moura _elétrica. Muito obrigado à torcida do Guarani, que ontem nos deu uma grande audiência na transmissão de 0-0 Guarani e Novo Horizontino. No youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, 40 mil visualizações. Valeu mesmo, muito obrigado. Intervalo, voltamos já já. Esporte em debate, na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados.
Acesse aromadeservas.com.br, kto.bet.br. Jogue com responsabilidade. Site proibido para menores de 18 anos. Pisocol, argamassas, rejuntes e impermeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Escolha o hambúrguer Texas Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. A salsicha Seara tem sabor e versatilidade para o dia a dia ou para ocasiões especiais. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, no Residencial Bela Aliança e nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste e na Mega Loja em Sorocaba. Conta, com o Sicredi você conta. Ah, é tão bom ter com quem contar pra tudo na vida, né, Benuto? É, e conta comigo, Guilherme. Só que na vida financeira, conta com o Sicredi. Tem conta corrente, cartões, investimentos, consórcios, seguros. Tudo isso? É, e mais. Tem um gerente sempre pronto pra ajudar. Até pelo Zap, no Zap, no app, na agência. Pode contar. Abra sua conta. Sicredi. É ter com quem contar. Já imaginou se pra tudo na vida a gente tivesse uma outra chance pra acertar? Agora na KTO é assim, você pode apostar sem preocupação e se você errar, a gente te dá outra chance pra tentar de novo, meu amigo. É a chance extra KTO. Todo dia um mercado diferente pra você jogar sem risco, mas sempre com responsa, hein? Acesse kto.bet.br e saiba mais. O site é proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Portaria SPA/MF 2093-2024. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Galassi, mais barato e mais qualidade para você. Aproveite, vem pro Galassi. Ofertas válidas para esta sexta especial Dia do Amigo Galassi. Óleo de soja lisa 900ml, 6,99 no Clube Amigos do Galassi. Batata ou cebola selecionada, 2,99 o quilo no Clube Amigos do Galassi. Filé mignon bovino premium, 74,90 o quilo no Clube Amigos do Galassi. Mussarela Pastora da Fazenda, ótima qualidade, 39,90 o quilo no Clube Amigos do Galassi. Galassi, amigos servindo amigos. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. 18h55, esporte em debate hoje até às 7h30 da noite. Alô, você que está começando ou já está no meio de uma obra, seja ela grande ou pequena, a dica de hoje é para você que quer evitar aquela dor de cabeça. Quando o assunto é argamassa, rejuntes ou impermeabilizantes, a solução é Pisocol. A Pisocol é referência em qualidade, oferecendo produtos que garantem segurança, qualidade e o melhor de tudo, com um preço justo. A sua obra merece o melhor e com Pisocol você pode ter certeza de que está fazendo a escolha certa. Então, não perca tempo. Vai comprar material de construção? Peça pelos produtos Pisocol. Com Pisocol, colou, ficou. Presente nas melhores lojas de materiais de construção da nossa cidade. Pisocol é a sua parceira para uma obra bem feita. É tranquilidade para sua cabeça. Pisocol, os melhores produtos e qualidade em argamassas, rejuntes e impermeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Rádio Bandeirantes. Boa tarde, Batista. Na minha opinião, CH, não entendi. Ao opinar que a Ponte contratou melhor
tomando como base somente a classificação. Temos outros pontos relevantes, métricas, por exemplo, custo-benefício. Por esse prisma, acredito que o Bugre, por ter um elenco jovem e mais barato, tenha contratado melhor. HSG. Márcio. Abraço para você, Márcio. Muito obrigado pela sua participação. A pergunta foi para o CH, que disse que a Ponte contratou melhor, mas vou fazê-la também, até atendendo aqui o ouvinte, né, para colocar mais uma opinião no programa para o Tigrão. E aí, Tigrão, quem contratou melhor até agora, né? Lembrando que ainda, no caso dos times conseguirem a classificação para as quartas de final, poderão mudar 4 peças de acordo com o regulamento. Quem contratou melhor, Ponte ou Guarani? Guarani ou Ponte, Tigrão? É uma pergunta bastante complexa. A Ponte contratou jogadores mais experientes. Alguns estão rendendo e outros não. A campanha da Ponte é melhor? É melhor. É melhor, tá? Os números estão aí. São 18 pontos a 11, 7 pontos de diferença. 2 rodadas igualam tudo. Eu não posso dizer que a Ponte contratou melhor, não, pela classificação, porque ela é muito efêmera, né? E, de repente, aí é questão do regulamento monstrengo, a Ponte com uma campanha melhor não se classifica, e o Guarani com uma campanha pior do que a da Ponte se classifica e vai à frente. Então, vamos devagar. Então, isso aí teria que ter muito tempo e nós não temos, né? Então, em termos de experiência, eu acho que a Ponte montou um time mais cascudo do que o do Guarani, um time que, de repente, nesse aspecto da experiência, está melhor estruturado até emocionalmente, porque é cara cobra criada. E o Guarani, a molecada, é mais suscetível a altos e baixos emocionais. Agora, em compensação, ofensivamente, o time do Guarani, até a partida de ontem, onde não me convenceu, foi muito mal, o Guarani do meio campo para frente tem jogado mais do que a Ponte. Dependente da classificação, tem jogado mais do que a Ponte. A Ponte tem um cara desequilibrando aí nas 2, 3 últimas partidas. Jean Dias está desequilibrando. Desequilibrou no Deb, desequilibrou lá em Mirassol e não precisamos falar mais nada. Entre outras coisas, contra o Santos fez gol de cabeça. Então esse cara é uma grande contratação, ele não é não é veterano, acho que tem 26 anos, se eu não estiver enganado. Então, teria que ter mais tempo, né, para debater, mas eu gosto muito de time jovem, porque, primeiro, tem mais saúde física, tem mais resistência, corre mais. E segundo, analisando o futebol como um negócio, e é isso que ele é, você traz jogador jovem, você pode ter, de repente, um benefício muito grande para o caixa do clube. E quando você traz jogador veterano, é tiro curto. Você tem que fazer um contrato só e depois mandar o veterano passear. Porque vender o veterano, ou ganhar dinheiro com o veterano, ou ganhar porque veio alguém atrás dele, acima de 34, 33, 35 anos, é difícil. Então, é bastante complexo. E eu não estou convencido de jeito nenhum de que a Ponte contratou melhor do que o Guarani. Eu entendo, sim, que a Ponte optou por um time mais experiente. E até agora está de parabéns, está fazendo uma grande campanha. Então o Guarani contratou melhor? Não. Do ponto de vista... Mas essa é a pergunta. Quem contratou melhor, Guarani ou Ponte? Olhando a questão da experiência, a Ponte. Olhando a questão do investimento, o Guarani. Tigrão, tá dizendo aqui o ouvinte Messias Rodrigues, de Souzas. Boa noite, Tigrão. Você disse que morou na região do Swift. Por acaso, você estudou na escola Luiz Galhardo? Não. No Galhardo, não. Acho que nem existia o Galhardo, que é a escola, hoje acho que é primeiro grau que ele chama, não sei. Na minha época era primário e o ginásio. Ensino fundamental. Fundamental, você vê, faz tanto tempo. Eu estudei, só rápido, viu, Batista, para não desfocar aqui o tema, eu estudei o primeiro e segundo anos do grupo escolar no Júlio de Mesquita, grupo escolar Júlio Mesquita, e o terceiro e o quarto no Santo Odila, lá no ponto final do Swift.
na Rua Abolição. Grupo Escolar Professor Antônio Mendonça de Barros, 4º ano, me formei, primário. E depois, na Avenida Saudade, o ginásio inteirinho, da 5ª à 8ª, Ginásio Estadual da Ponte Preta, que ele era Ginásio Estadual da Ponte Preta, a partir das 16h20, que é quando começavam as aulas do noturno, do ginásio diurno até 19h20. E depois, das 19h20 para frente, aí também era Ginásio Estadual da Ponte Preta. Até as 16h20 era Grupo Escolar Dom Barreto, que nada tem a ver com a Escola Dom Barreto, que existe ali na esquina da Saudade com Ângelo Simões, que ali é particular. A minha era estadual, pública, sempre foi pública, não tinha outro jeito. Então, ali eu fiz o ginásio inteiro. Então não estudei no Galhardo. Não estudei no Galhardo, não. Ok. Gostaria de ter estudado, mas não estudei. E o Wagner Ferreira mandou aqui uma mensagem. A pergunta ao técnico do Guarani no derby foi feita pelo Carlos Zanqueta, da Rádio Grigô. E até saiu na coluna do Chico Sanches, do Correio Popular. É porque eu disse que eu não sabia, né, quem tinha feito a pergunta. Quando houve a crítica lá da questão... Ele respondeu forte, porque você reproduziu a resposta dele, dizendo, esse é o elenco que nós temos. Mas ele falou assim, quem é que disse para você... Olha como que ele começou a resposta. Quem é que disse para você que eu gosto de trabalhar com jogador jovem? Não, me responda. Quem é que disse que eu gosto de trabalhar com jogador jovem? Eu estou trabalhando com o jogador que o clube me ofertou para trabalhar. Esse é o time que nós temos. Mas o começo da pergunta foi com outra pergunta. Quando eu estou entrevistando alguém, e eu pergunto, e o cara responde com uma outra pergunta, eu falo, não, peraí. Perguntador aqui sou eu. Eu pergunto e você responde. Pode concordar ou não, é democrático. Agora, se você for me responder com outra pergunta, estou parando por aqui. A Aroma das Ervas tem uma linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados, oferecendo mais praticidade e um máximo de sabor às suas receitas. Conheça as variedades dos nossos produtos, temperos prontos, especiais para carnes, aves e peixes, ideais para o preparo de pratos do dia a dia, dando sofisticação às suas receitas. E olha, gente, a Aroma das Ervas também possui uma linha de temperos sem sal e tem combinações incríveis para satisfazer os paladares mais exigentes. Ideal para quem busca uma alimentação saudável. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Está presente nos melhores supermercados e hortifrutis de Campinas e toda a região. Acesse aromadeservas.com.br. Experimente e surpreenda-se saboreando o nosso chimichurri. Chimichurri da família Sato. Sato pai, Sato filho, família Sato que comanda a Aroma das Ervas. Intervalo, voltamos já. Esporte em debate, na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. kto.bet.br. Jogue com responsabilidade. Site proibido para menores de 18 anos. Pisocol, argamassas, rejuntes e impermeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br.
Torcedor bugrino, tá na hora de jogar junto com o Guarani. Por apenas R$30 por mês, você se torna sócio campeão e garante acesso aos jogos do Brinco, descontos na Guarani Store, acesso a redes de vantagens e muito mais. O Bugre precisa da sua força. Acesse sociocampeão.com.br e faça parte dessa paixão. Guarani e você, juntos, somos mais fortes. Galassi, mais barato e mais qualidade pra você. Aproveite, vem pro Galassi. Ofertas válidas para esta sexta especial Dia do Amigo Galassi. Óleo de soja lisa 900ml, R$6,99 no Clube Amigos do Galassi. Batata ou cebola selecionada, R$2,99 o quilo no Clube Amigos do Galassi. Filé mignon bovino premium, R$74,90 o quilo no Clube Amigos do Galassi. Mussarela Pastora da Fazenda, ótima qualidade, R$39,90 o quilo no Clube Amigos do Galassi. Galassi, amigos servindo amigos. Especialista em soluções que fazem a diferença no dia a dia dos profissionais mais exigentes da construção. A Cortag investe em tecnologia de ponta e soluções inovadoras. Garantia de qualidade em todas as etapas da obra. Marca líder no segmento de cortadores manuais para pisos cerâmicos e porcelanatos. Presente em mais de 45 países e expandindo por diversos continentes. É comprometida em proporcionar melhores resultados de forma sustentável. Saiba mais. Acesse cortag.com.br. Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes. Chegando então com o Em Dia com a Bola aqui na Rádio Bandeirantes para destacar o Campeonato Paulista. Encerramento ontem da 9ª rodada, jogando no Brinco. O time do Guarani empatou por 0-0 diante do Novo Horizontino. Tivemos ontem também a vitória do Palmeiras em Limeira diante da Inter por 3-0 e São Paulo e Velo Clube que empataram pelo placar de 3-3. Grupo A, a liderança do Corinthians já classificado 25, Mirassol é o segundo com 16. No grupo B, o Guarani é o líder isolado com 11, a Portuguesa tem 10, o Santos 9 e o Bragantino 8 pontos. No grupo C, a liderança do São Paulo com 15 pontos, o Novo Horizontino com jogo a mais tem 12. No grupo D, a liderança do São Bernardo 19, a Ponte tem 18, o Palmeiras 16, o Velo Clube é o lanterna com 6 pontos. Aliás, Inter de Limeira e Velo Clube são os dois piores times até aqui do Campeonato Paulista. Tem o Água Santa também com apenas 6 pontos. Enfim, são os times que estão brigando para escapar do rebaixamento. Atenção para os jogos da próxima rodada. Já amanhã, 4 da tarde, Moisés Lucarelli tem Ponte Preta e Botafogo. 18h30, Pacaembu, Portuguesa e Corinthians. 8h30, Bragantino e Noroeste. Domingo, 4 da tarde, Velo Clube e Inter de Limeira. No mesmo horário, São Bernardo e Guarani. 18h30 tem o Choque Rei no Allianz Parque, Palmeiras e São Paulo. 8h30, Santos e Água Santa. E fechando a rodada, segunda-feira, Novo Horizontino e Mirassol. Destacando agora o Sul-Americano Sub-20. Ontem, Brasil e Argentina acabaram empatando pelo placar de 1-1 pela 5ª rodada da competição. Com isso, a decisão do título fica para a próxima rodada que ocorrerá no domingo, quando o Brasil pega a seleção do Paraguai. A Argentina também joga, portanto, quem vencer fica com o título do Sul-Americano Sub-20. Lembrando que Brasil e Argentina já garantiram vaga para o Mundial da categoria. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. kto.bet.br. Jogue com responsabilidade. Site proibido para menores de 18 anos. Pisocol, argamassas, rejuntes e permeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Carlos Batista.
Ouvinte no ar, mensagem de áudio. Fala, Batista, Renato, Ponte Pretano. Batista, vi a informação ontem que o Galvão Bueno tá de volta à Band, é isso mesmo? Fiquei feliz aí com a notícia, grande carreira do Galvão. E ele editou uma parceria muito bacana com o Arnaldo César Coelho, né? Verdadeiros parceiros aí de transmissões esportivas e tudo mais. Criaram uma amizade também na vida pessoal. Então eu queria saber de vocês, quem desempenhou o melhor papel atrás de quem? O Arnaldo César Coelho atrás do Galvão ou o Tigrão atrás do Batista aí nesses anos de parceria? Abraço. Abraço. Galvão atrás do Arnaldo, Arnaldo atrás do Galvão, tá bom? Mais um ouvinte. Batista, boa tarde, tudo bem? Um abraço a todos aí da mesa. É uma pergunta, para a classificação da Copa do Brasil do ano que vem, pelo Campeonato Paulista, é pela classificação geral, não é isso? Porque depois continua correndo a pontuação, mas às vezes os times que já estão na frente acabam continuando pontuando. Então, pela pontuação que a Ponte já tem e pela classificação que ela já não está praticamente classificada para a Copa do Brasil 2026? Um abraço a todos, Dali Ponte. Um abraço, muito obrigado. Não é certeza, né? Mesmo se classificando para as quartas de final, não é certeza de que o time vai estar na Copa do Brasil. Hoje a Ponte é terceira colocada. Corinthians tem 25, é o primeiro, São Bernardo 19 e a Ponte 18. Aí tem que ver quem é que ficará na frente da Ponte e que tenha vaga assegurada para a disputa da Copa do Brasil. Mas realmente é pela classificação geral. Hoje, por exemplo, o Palmeiras está atrás da Ponte. O ideal é que ele estivesse à frente, que o Palmeiras já tem vaga na Copa do Brasil. Mas não é garantido de que a Ponte estará na Copa do Brasil se não se classificar para as quartas de final. Os 5 melhores times na classificação final asseguram a indicação para a Copa do Brasil no ano seguinte. Se entre os 5 primeiros houver times com a vaga via Libertadores, ou por ter conquistado a Copa do Brasil, por exemplo, vai o 6º do Paulistão para o torneio nacional e assim por diante. Não sei se ficou claro, mas está aí a explicação por que a Ponte, ainda com a pontuação que ela tem, não está assegurada. Mais um ouvinte no ar. Boa noite aí para todos. Primeiramente, vale ressaltar que esse elenco que o Guarani montou, a princípio, gerava desconfiança em todos. Eu mesmo estava achando que o Guarani ia ser rebaixado na lanterna, por jogadores desconhecidos. Porém, está surpreendendo a gente, entendeu? Fazendo uma campanha boa, algumas peças aí vêm se destacando. Mas o Maurício Souza já está querendo começar a inventar. Luiz Miguel, para mim, não justifica sua titularidade, entendeu? A dupla de ataque, para mim, deveria ser João Vitor e João Marcelo nas beiradas e o Denis Júnior centralizado. E o Sarará na lateral ontem, pelo amor de Deus. Maurício Souza já tá inventando demais. Igual vocês falam, aí acho que tá recebendo ordem dos alienígenas. Que é o Rafael de Campinas, acredita na classificação do Bugre para as quartas. Abraço, muito obrigado. Vamos dar nome aos bois. Quem está rendendo na Ponte e quem não está rendendo. Obrigado, boa tarde, professor Beto Geu. Não dá tempo, né, Beto? Já estamos aqui na reta final, mas eu prometo colocar essa questão aí um pouco mais à frente. E aí os comentaristas poderão responder quem é que está rendendo e quem não está rendendo na Ponte. A grosso modo, o Darley está devendo e o Pedro Vilhena.
também está devendo, né? E quem que está rendendo? Eu estou dizendo Jean esses Dias dois, e assim, que Vitor não dá Andrade. para fazer uma análise mais profunda. Não dá, agora não dá tempo, mas quer exemplo? Jean Dias está rendendo. Ele está rendendo. Léo Oliveira está rendendo. Pedro Vilhena não está rendendo. Danley não está rendendo. 2 e 2, só para degustar. Vamos lá, CH 1918, qual é o tema que você escolheu para colocar hoje a sua opinião? Batista, eu escolho falar da arbitragem e também da saída do CNM que não funcionou. O trabalho do CNM na Conmebol foi até razoável, mas na CBF foi um desastre. E agora a CBF, tardiamente, mas antes tarde do que nunca, promove um grupo de notáveis da arbitragem que vai começar em conjunto trabalhar, entre outras coisas. Mas o que eu mais gostei dessa modificação não foi só a saída do CNM, não. O que eu gostei é que, segundo o presidente Edinaldo, no futuro breve, vai acontecer a profissionalização dos árbitros. Na minha modesta opinião, é um dos caminhos para adotar, para melhorar a qualidade técnica da arbitragem no Brasil. E para você, Tigrão, qual o assunto que você escolheu para hoje? Batista, eu pensei que se você fosse dar aí aquela prévia, né? Quer falar também desse assunto, que é a arbitragem, que é um assunto que merece aí até uma análise um pouco mais profunda. Mas aí a gente aproveita esse tempo para colocar também a sua opinião. Eu não vi os outros dois temas. Mas vamos lá, falo do mesmo tema. Profissionalizar a arbitragem é um sonho de todos nós. Mas acho que é uma promessa utópica, porque não vejo ambiente político para isso. E não vejo competência para isso, vontade política para isso. O Edinaldo está jogando para a torcida. E ele já prometeu muita coisa que não cumpriu. Dentro, evidentemente, da esfera administrativa. O restante eu não quero saber, nem conheço o cara. Seria o melhor dos mundos, o melhor dos cenários. Agora, vai profissionalizar? Tem juiz aí que apita como segunda atividade, aliás, praticamente todos, e tem árbitro aí muito bem remunerado, muito bem sucedido na vida, empresários, né, executivos. Não vou falar de professor, que é uma das mais importantes das profissões, mas é mal remunerada. Mas tem cara aí que de repente vai falar, agora você tem que ser só árbitro. Ele fala, tá bom, você me paga 150 pau por mês, que é o que eu ganho. E aí? E aí? Vai ter bala na agulha para isso? E o cara tem interesse em abandonar a carreira? Então não é tão simples assim, mas que é uma medida altamente positiva se implementada, eu não tenho nenhuma dúvida disso, e é o sonho de todos nós para melhorar essa verdadeira vergonha que é a arbitragem no futebol brasileiro. Só uma colocação, ex-árbitro Rodrigo Martins Sintra será o novo coordenador no lugar do CNM. Pô, quem é esse cara, hein? É ex-árbitro. Pô, mas não lembro nunca. Deve ser bom esse cara, eu não me lembro nem de tê-lo xingado. E só que vai ter uma comissão composta por Luiz Flávio de Oliveira, Sandro Meira Ritt e Marcel Vangassi. Esses compõem um novo comitê consultivo, além do italiano Nicola Rizzoli e do argentino Néstor Pitana, que apitaram as finais da Copa do Mundo de 2014 no Brasil, entre Alemanha e Argentina, e a de 2018 na Rússia, que salada, entre Croácia e França. E Torre de Babel, hein? Toma boa sorte a todos os envolvidos. Quando tem muita gente para opinar é complicado, hein? O VAR, os caras, a arbitragem tinha 3, depois foi para 4, depois foi para 5, 6, hoje tem 14. Eles erram mais do que antes. Bom, o Armando Marques uma vez errou até na contagem dos pênaltis. 73, final do Paulista, Santos e Portuguesa. Título dividido. Portuguesa, quando viu que ele errou, subiu no ônibus uniformizada. Mestre de cá estava nesse jogo, contra o Santos de Pelé. Né? O cara errou, lá falou que o Santos já é campeão e não é. Todo mundo pro ônibus de chuteira,
calção, óleo elétrico na perna, foi todo mundo embora. Aí tiveram que dividir o tiro, porque chama a Portuguesa, pelo amor de Deus, que o homem errou. Portuguesa, jogo no Morumbi. É o único título paulista que tem a Portuguesa. A Portuguesa já estava lá em Osasco, sabe? Esconderam os caras uniformizados dentro de uma churrascaria lá, mas nem o Sherlock Holmes, mas nem o FBI acharia a Portuguesa. Aí tiveram que dividir. Pô, mas coitado do Armando, só tinha ele, pô. Agora hoje com 14, os caras erram mais do que naquela época. Então, eu imagino os bandeiras, né? Os bandeiras estavam bêbados, então, estavam prestando atenção no jogo. Deixou o cara errar sozinho. Batista, a hora que o Bandeira foi correr e falar, senhor Armando, falta mais um. A Portuguesa já estava dentro do busão. Eu vi esse jogo aí, domingo à tarde. A Portuguesa tinha que errar mais um, ou o Santos fazer mais um. E o Santos foi declarado campeão, não matematicamente, virtualmente. E virtualmente não levanta a taça. Aí alguém muito esperto na Portuguesa falou, negadinha, pinote que nós não vamos reverter. E se a gente deixar ele desse jeito aí, amanhã a gente recorre e vamos ser campeão também. E não deu outro. A Portuguesa é campeão paulista de 73 e mestre de cá, o último campeonato dele na Portuguesa, depois voltou para a Ponte. Ah, não. Ficou mais um tempo. De cá volta em 76. Desculpem. Volta em 76. Foi em 71 para o Santos. Depois rodou aí mais alguns clubes. Aí foi para a Portuguesa. Lá ficou um longo tempo. E depois volta para a Ponte. Praticamente encerra a carreira em 1985. Ficou então mais 9 anos na Ponte. Mas em 73, de cá estava nesse time campeão paulista. E agora na lata. Responde na lata. Thiago Galhardo chega ao Recife já com data para estrear no Santa Cruz. Acertado com o tricolor para a disputa da Série D. De dado, atacante com passagem pela seleção, vai assistir ao jogo de domingo com o Central e tem estreia projetada para as semifinais do Campeonato Pernambucano. Olá, CH, qual o conceito do Thiago Galhardo, hein? Ótimo, bom, regular ou ruim? Você acha que ele vai vingar no Santinha? Ah, Batista, essa é uma pergunta difícil de ser respondida. Depende do todo. Não sei se ele vai dar certo no Santa Cruz. Me parece o jogador está já na linha de retorno da sua carreira. Mas Santa Cruz agora virou SAF, né? De repente a coisa encaixa lá. Galhardo é um grande cara, passou por Campinas e sempre foi muito simpático com a gente, um jogador, né, extremamente competente, mas no todo, na campanha dele, da carreira dele, das atuações dele, eu considero ele como um jogador regular. E para você, Tigrão, qual é a sua reflexão aí sobre o assunto? Vai dar certo o Thiago Galhardo no Santa Cruz, que é o time que torce o Edvalmir Massa? Edvalmir é esporte. Bom, então... Você tá trocando o time do contador, pô. Ele te processa. Edvalmir é leão da ilha. É o seguinte, Batista, é bom jogador e se jogar aquilo que ele sabe jogar, eu acho que ele tem muito além ainda e vai dar certo sim. Vai ser um grande ídolo do Santa Cruz que tenta voltar aí, uma das maiores torcidas do Brasil, tenta voltar ao cenário dos grandes no futebol brasileiro. Eu sigo com você, Tigrãozão. Após 2 empates consecutivos contra equipes da zona de rebaixamento, grande parte da torcida do São Paulo começa a pedir a demissão do Zubeldia. E aí, você concorda? Acha que está chegando ao fim? Você acha que está chegando o fim da linha para o treinador tricolor ou não? Não concordo com essa manifestação da torcida do São Paulo. Eu acho que ela é 100% passional e se ele ganhar do Palmeiras domingo no Allianz Arena, ele vai sair sendo chamado pelos mesmos caras que estão pedindo a cabeça dele, ele vai sair sendo chamado de Tele Santana. Essa é a paixão do futebol. Eu trabalho
pelo menos aqui no microfone, mas com a razão. E para você, CH, suas considerações sobre o tema. A batata está assando para o Zubeldia no São Paulo. Mas o presidente Caçares já colocou que mesmo perdendo para o Palmeiras, o Zubeldia não vai ser demitido. Não sei o que vai acontecer. Eu sei que a batata dele está bem quente. E se tropeçar para o Palmeiras, apesar da declaração do presidente do São Paulo, sei não, viu? Eu acho que o argentino roda. E para você, Tigrão? Aliás, eu sigo com você, CH. Qual o resultado do Choque Rei do próximo domingo, hein? Palmeiras, São Paulo ou empate? Partida será no Allianz Parque. Batista, Choque Rei? Palmeiras vence o jogo. E para você, Tigrão? Tá com o palpitômetro ligado hoje ou não? Tá ligado. Ontem esse acertei palpitômetro seu funciona a carvão. Não, a laser. Empate. Só para finalizar aqui, ó. Gera do Estoril, primo do Penha. Boa noite, Batista. Eu estudei com o Tigrão, mas ele não vai se lembrar. No ginásio Galhardo. Nessa época não existia. Era o antigo campo do Santo Odila. Não. Tigrão jogou bola lá também. KKKKK. Joguei, mas não é no campo do Santo Odila. Não. Estudei com o Penha, primo dele. Agora, o Galhardo não existia porque era o campo. Eu estudei um pouquinho para frente do campo do Santo Odila, no finalzinho do asfalto da Rua Abolição, no ponto final do Swift. Era o Mendonça de Barros, ele está fazendo confusão. Não tinha o Galhardo ali onde Mestre de Cá deu os primeiros passos na brilhante carreira, genial carreira de jogador de futebol. Ali ainda era o campo e eu joguei ali. Depois que já tinha estudado no Santo Odila. Não tinha o Galhardo. Abraço, Tigrão. Abraço, até amanhã, se Deus quiser. E um abraço também aqui pro CH. Valeu, CH. Tchau. Valeu, Batista. Um grande abraço a você, um bom final de semana a todos. E até amanhã, se Deus quiser. Amanhã e domingo tem bola rolando. Estaremos nessa. A serviço do rádio. Boa noite. Boa noite. E o Abimael Costa, CB, chove muito aqui na região do Ouro Verde. Raios e trovões. E nós estamos encerrando o programa de hoje. Muito obrigado para todos que mandaram mensagens, mesmo aquelas que não foram para o ar. Eu agradeço de coração. Vem aí Esporte em Debate Nacional. Tchau! Agora, Esporte em Debate. Com Ricardo Capriotti, Alexandre Pretzel,